certinho. Ok, então, já estamos gravando. Suelen vai entrar daqui a pouquinho, né? Mais uma vez, boa noite a todas e todos que entraram aqui nesse nosso momento, assim, 2025 ainda não acabou, né, gente? Depois de tudo que foi vivido aí, né, com essa prova frustrante, que foi, mas não foi, né? Todo mundo se dedicou, estudou, deu o seu melhor, de repente chega lá no dia da prova e acontece o que acontece, né? E ainda algumas incertezas, né? Mas a prova vai sair, né? Contagem não vai deixar isso, né? Pelo meio do caminho. Já tiveram vários pronunciamentos aí da prefeita, né? De que está acionando o Ministério Público, né? A banca já está dando suas explicações, divulgou já os cadernos de prova, né? O que foi muito importante, porque teve gente que começou a fazer a prova, né? Não sei se alguns de alguns de vocês chegaram. Não sei, Eliane. Eu acho que o primeiro prazo, não sei se, não tenho certeza, a Suelen está mais acompanhando os prazos, né? Mas parece que a contagem deu 60 dias para a banca apresentar todas as justificativas, né? Não sei se nesses 60 dias já inclui fazer uma nova prova, né? Porque vocês viram que a banca vai ter que construir todas as provas, né? Novamente, porque vazou, né? Questões. Algumas escolas começaram a aplicação da prova, e aí pessoas já tiveram contato com as questões, então perdeu o sigilo da prova, né? Então isso foi muito importante, que contagem rapidamente já, porque parece que o Instituto Access deixou a entender que não tinha tido quebra de sigilo, né? Mas teve, né? Nenhuma prova pode ser vista por uma parte dos alunos e não por todos ao mesmo tempo, né? Então, o concurso precisa de ter essa seriedade. Então, é por isso que a gente está tendo aqui esse momento, né? Todas as provas foram divulgadas, né? O Instituto Access vai ter que construir uma nova prova para todas as categorias, de todas as áreas, inclusive as provas de específicas e as provas de conhecimentos gerais, né? Vai ter que se haver com isso, né? Vai ter que se haver com esse prejuízo aí, né? E prejuízo na vida de cada um, né? Que se esforçou e que estudou, e gente que veio de outras cidades, às vezes de outros estados, ou mesmo daqui mesmo de Belo Horizonte, que teve toda uma organização, né, na vida para fazer essa prova e simplesmente chegou lá e deu no que deu, né, nessa confusão toda. Mas a gente não vai desistir, né, porque uma hora esse imbróglio todo vai se resolver. Eliane está perguntando se pode haver mudança de banca, assim, não tem nada apontando para isso por enquanto, sabe, Eliane? A Sueli entrou aí. A Sueli está mais por dentro das questões, né, desse cancelamento da prova e tudo, mas até onde eu acompanhei, não tem nada apontando para mudança de banca por enquanto, né? Eles estão no processo de apuração do que aconteceu, né, e de como que vai ser essa nova organização, porque para a contagem também vai ser muito mais oneroso, né, fazer todo esse processo novamente, com uma nova banca e tudo, um novo edital, então, assim, eu imagino que não, mas a gente tem que esperar, né, os processos acontecerem aí. É isso, Ellen. Quer entrar aqui, amiga, falar um pouquinho aí de todo esse processo aí, melhor que eu, né? A gente tenta, né? Peraí. Estou de vários positivos. Tudo bem, gente? Boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Ei, Vanessa, tá joia? Espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai começar, né, um processo aí de correções das provas, já que a gente tem uma novela que está passando na Globo agora, né? Eu não assisto essa versão agora, mas eu assisti a versão anterior, que era Eita Mundo Bom. E aí tem um personagem que sempre fala assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Foi péssimo, né, gente? Foi péssimo o que aconteceu na prova e tudo, mas pelo menos a gente teve acesso à prova para ter uma noção se a gente está indo pelo caminho certo, né? Então, isso foi positivo, a Nath vai falar um pouco disso para vocês. E aí, como a banca disponibilizou a prova, a gente vai fazer uma série de correções, a Nath está começando hoje, agradeço muito, viu, Nath? E está de férias. Está começando as férias, mas ela veio hoje para contribuir com a gente. E os outros cursos, as outras profissões vão ser agendadas à medida que eu der conta de reunir os professores, né? Em relação ao processo de contagem, gente, eu vi que a Nath estava explicando para vocês, só para dar uma informação, a gente não teve primeiro cancelamento do concurso, muita gente me mandou mensagem, o concurso foi cancelado? Não, o concurso não foi cancelado.
foi cancelada a prova do dia 14, né? Os candidatos chegaram aos locais de prova, alguns de vocês, né, provavelmente devem ter ido, e quando o pessoal chegou lá, foram diversas situações, cada escola vivenciou uma situação diferente. Algumas escolas não tinham professores aplicadores, algumas escolas nem sequer chegou o caderno de prova, algumas escolas chegou o caderno de prova e as pessoas começaram a fazer a prova. Então, foram situações diversas que a banca justifica por uma questão, né, operacional, de tempo, de chegada de material, enfim, ela justifica por vários motivos que não são motivos até então de corrupção, de vazamento de prova, né, ilícito, de gabarito, nada disso. Foi uma desorganização mesmo, é uma banca que não é uma banca, né, gente, que tem uma longa trajetória de concursos. Ela pegou um concurso grande, né, um concurso de 50 mil candidatos, muita gente, de um município que é considerado grande, que é Contagem. Então, ela não deu conta de organizar o processo, o que, né, não minimiza a gravidade, né, do que aconteceu, mas aconteceu. E aí, o que a Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem fez então? Eles começaram a ver o processo, organizar, parece que nem a própria Prefeitura de Contagem tinha ciência de que estava tudo nessa situação, eles tiveram ciência no dia da prova, com o acionamento das pessoas, dos candidatos, e até onde eu sei, eles então estão se reunindo com a banca, com o Ministério Público, que foi acionado, está acompanhando o processo, né, então aí esse fiscalizador externo, né, a prefeitura, para garantir que tudo seja feito da melhor forma, o mais rápido possível e com a transparência necessária. O que a Marília publicou, deve ter, tem poucas semanas, foi uma semana atrás, ela publicou que até então não foi verificado pelo Ministério Público, nem pela Prefeitura de Contagem, nenhum problema de ordem ética, de ordem, né, de sigilo, mas questões de fato operacionais, tá? Então, diante disso, ao que tudo indica, é que a banca, ela está apta a fazer uma nova prova, né? Eles vão fazer um termo, eu estou falando assim, ao que tudo indica, tá? Porque não finalizou o processo. Porque antes da Marília dizer isso, já tinha sido instaurado, né, um processo administrativo para que a banca respondesse por tudo que aconteceu. Então, esse processo administrativo, ele está em andamento. E tem 60 dias para concluir esse processo. Então, basicamente, janeiro e fevereiro, eles têm esse prazo para concluir esse processo e compreender se de fato teve algum problema que pudesse colocar em xeque, né, a empresa. Entendam, gente, é claro que o que aconteceu é grave, mas se a banca tem condições de refazer, de se retratar, não é necessário cancelar uma banca, né, por causa disso. Então, é isso que eles estão vistoriando. E se tudo der certo, e até então não acharam nada, então pode ser que vai dar certo, é o que a gente está acreditando, pode ser que esse processo conclua antes dos 60 dias, e se ele concluir antes dos 60 dias, o próximo passo é o agendamento da prova. A Nath colocou aí muito bem, né, assim, que fazer uma prova não é tão simples, existe um prazo para os professores, as pessoas são contratadas para fazer as questões, mandem as questões, existe um revisor que revisa as questões, depois volta para a pessoa que fez a questão ajustar, faz o gabarito, tem todo um processo, mandar para a gráfica, é um processo de impressão que ele é sigiloso, então não é uma coisa assim que você manda qualquer gráfica fazer, enfim, tem todo um processo. A gente acredita que se tudo der certo e continuar essa banca, esse concurso deve acontecer sim, se for muito rápido, final de fevereiro, se for um tempo mais ou menos viável, março, a gente acha, mas assim, a gente tem que acompanhar as notícias, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? E só a última coisa que eu vou falar, para não atrapalhar a correção da live, eu acho assim, o nível da prova, dependendo ali da profissão, de quem fez e tudo, ele não é uma prova difícil, né? Mas a Nath vai comentar da parte da psicologia, né, que não é difícil para quem estudou, para quem estava ali, a gente estava estudando com os alunos desde setembro, vendo todas as matérias, conteúdo, questão, revisão, curso de exercícios, e eu acredito que agora deva subir um pouco o nível das questões, né, com tudo isso, com as provas disponibilizadas, a banca vai ter que provar para mais bem a competência dela, né, e a capacidade dela de eleger futuros profissionais competentes. Então, eu acho que pode ser que a banca dificulte um pouco mais na prova real, na prova agora que vai acontecer, né?
mas o que não é um problema para quem está estudando, tá? Então, é isso que a gente tem de notícia. Vocês podem ir acompanhando lá. Eu vou deixar depois ali no chat o meu Insta, né? Se quiserem acionar lá, acompanhar os cursos, as coisas. E aí também eu vou mandar para vocês lá no grupo geral, porque as pessoas estão me perguntando. Eu vou parar agora aqui para ver as mensagens, que eu não tive tempo de parar, sobre os nossos cursos. Então, a gente não, até então, nesse momento, a gente não pretende, nesse momento, fazer uma nova turma do curso, nesse momento. Vamos depender muito de quando vai ser a próxima prova, se a gente vai ter prazo para fazer uma nova turma, do número de interessados de uma nova turma, mas, por hora, a gente está com a turma, né, com os cursos gravados, que foram de setembro até dezembro, né, cursos totalmente completos, cursos de qualidade, cursos com professores extremamente capacitados, e que a gente está com uma promoção até o fim do ano, até o Natal, alguns alunos pediram para estender por causa de virada de cartão, então até o dia 31. Então, a gente tem um curso completo da psicologia, que inclui saúde pública, informática, português e a matéria de psicologia toda, materiais, gravação, exercícios para cada tema, né? Então, todo esse material, mais o curso de revisão, mais o curso de imersão, que aí vão ser 3 cursos em um, mais o curso de exercícios, resolução de exercício de psicologia, tudo isso no combo, né? Então, depois eu mando para vocês essa publicação, essa revisão, que está com 45% de desconto, tá? Pode comprar os cursos separados também. Eu quero só o curso de exercício de psicologia, eu quero só o curso de exercício de saúde pública, português e informática, eu quero só o curso de revisão. A gente também está fazendo essa venda, e eu vou mandar para vocês aí, tá? Tudo direitinho, os valores. O curso completo, Eliane, você tem uma ideia, ele já é abaixo do mercado aí, né, dos cursos de psicologia específicos a outras prefeituras, mas todo esse curso tem uma carga horária gigante, muito material. Ele estava por volta de 800 e pouco, a gente está fazendo por metade do preço, esse combo completo. Que é só sentar e assistir, está tudo lá, está tudo gravado, e quem compra o curso tem acesso ao grupo exclusivo, Nath está lá, eu estou lá, os professores estão lá, e aí vocês podem tirar dúvida também ao longo desse processo, tá? Então, só para divulgar isso, os alunos que estão perguntando, eu vou mandar tudo para vocês aqui no chat, também lá nos grupos, para quem, né, enquanto a Nath vai falando, e a gente vai lançar próximo ao concurso, quando houver a data, a nossa intenção é lançar um curso de um intensivão de psicologia, tipo assim, a matéria toda em uma semana. Mas, eu já adianto, né, como professora de concurso há 17 anos, concurseira também, assim como Nath, a gente recomenda que vocês façam o extensivo, né, aproveitem essa oportunidade, assistam todas as aulas completas, e aí depois o intensivão vai ser mesmo para a gente pegar o ponto final, o detalhe final, já que a gente está esperando que essa prova seja um pouco mais difícil do que foi dessa vez, tá bom? Então é isso, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, divulguem para os seus colegas, perguntaram se está gravando, estamos gravando, mas essa live vai ficar, eu vou ver, porque a princípio essa live vai ficar disponível só para os alunos do curso, tá? Na nossa plataforma. O nosso curso é online, gravado, mas vamos ver se a gente estende ou não para outras pessoas, tá? A gente vai pensar sobre isso, mas é isso, tá bom? Nath, boa aula aí com os meninos, boa correção, eu tô por aqui, que a coisa vocês me chamam, tá? Beijinho, gente. Beleza. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar. Como a Sueli mesmo falou, né, foi muito bom a banca ter liberado os cadernos de prova, né? Não foi bom isso que aconteceu, né, gente? Não me entendam mal. Mas a banca ter liberado os cadernos de prova, assim, é bom para a gente poder olhar para essa prova, e pensar nessa banca, né, e pensar no caminho dos estudos, né, de vocês. Porque quem viu lá o edital e tudo, o cronograma de psicologia especificamente, é um cronograma muito extenso. É o curso de psicologia de graduação inteiro, né, assim, psicologia, grandes áreas da psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, psicologia escolar, as grandes áreas da psicologia, né, escolar, social, institucional, um edital muito gigante, né, assim, tenta abarcar todos os campos, e aí a gente fica assim, né, meu Deus do céu, tantas vertentes aí, né, que a banca trouxe no edital, para onde será que essa banca vai rumar as questões, né? Então, por isso que foi muito interessante poder agora olhar para essas questões, né, porque a gente já fala isso o tempo todo no nosso curso, né, estudar para concurso, estudar o conteúdo, mas sempre atrelado com a resolução de questões
e questões da banca, né? Como o Instituto Access é uma banca que tem uma tradição, assim, não é tão tradicional em relação a provas de concurso, então até para a gente fazer, encontrar as questões, né, não é tão fácil assim, né? Tanto que no curso eu sempre colocava uma barrinha de ouro quando tinha uma questão do Instituto Access, né? Porque era assim, aquela coisa assim, rara, a gente tinha que olhar para a questão assim e dissecá-la bem para a gente poder tentar entender como é que é o funcionamento da cabeça da banca, né? Porque cada banca tem um funcionamento, a gente tem que entender para conseguir responder. Então, vamos lá, né? Não sei se vocês chegaram a ver a prova, dar uma folheada, olhar as questões e tudo. Não foi uma prova difícil, tá, gente? Não foi uma prova difícil para quem estudou, foi uma prova de um nível tranquilo. O que não é uma coisa necessariamente boa, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus alunos, né? Uma prova fácil, ela tem um grandíssimo desafio. Você tem que acertar a maioria das questões, né? Porque se foi fácil para você, estudou, foi fácil para todo mundo, né? Então, prova fácil, o nível vai lá para cima, né? Prova difícil, o nível fica um pouco lá, né? Mais baixo e tudo, né? Se você errou uma questão ou outra, não te prejudica tanto, mas uma prova fácil, uma questão que você erra já faz muita diferença, né? Então, essa prova, para quem estudou, ela tá uma prova tranquila, né? A gente vai passar por ela, né? As questões, tudo, vocês vão ver. Para quem ali conseguiu dar uma estudada e tudo, foi uma prova tranquila, não quer dizer que a próxima vai ser, né? A gente nunca sabe como que vai ser. Talvez, como a Suelen falou, né, na próxima prova eles pesem um pouco mais nas questões, né? Aprofundem um pouco mais. Do que eu olhei e analisei das questões, assim, a banca honrou com o edital, tá? Não teve nenhuma questão que saiu fora desse edital, mas também estava difícil uma questão sair desse edital, né, gente? Porque é um edital tão gigantesco. Mais a banca honrou com o edital, né? As questões, de uma forma geral, né? Quem fez o curso, estava tudo dentro ali do que a gente estava estudando, né? Não fugiu muito daquilo, né? Não fugiu muito do que as bancas em geral cobram, né? Porque o processo de estudar para concurso é isso, tem um tema grandão, você vai mapeando pelo que as bancas cobram em geral, né? Inclusive o Instituto Access, mas as bancas parecidas também, tem uma forma de funcionamento parecida, né? Então, tá dentro ali, né, do que a gente andou estudando. Não vi nenhuma questão que estava passível de entrar com recurso, de anulação ou de qualquer coisa assim. A gente não tem um gabarito oficial, tá, gente? A banca divulgou todos os cadernos de prova, mas a banca não divulgou um gabarito oficial, o gabarito que ela usou, né, para essas questões. Mas vocês vão ver que não está muito, não dá muita margem para dúvida, não, tá? As questões, elas estão ali, facilmente a gente consegue identificar qual que é a resposta, tá? Então, assim, essa prova, se fosse aplicada essa prova, se vocês tivessem feito essa prova, eu chutaria que teria que ter um notão, tá? Teria que ter acertado bastante questão para ficar ali, né, bem. Não sei as outras provas, tá? Não sei como é que estaria ali, saúde pública, conhecimento ali geral, contagem, tudo, essas outras eu não sei avaliar, mas isso Ellen vai caminhar aí com as correções. Então, uma prova a gente já tenta ganhar numa prova, né? Principalmente porque a específica tem um peso dobrado, né? Para essa prova específica de psicologia tinha peso 2, tá? Então, vamos começar, né? Eu trouxe aqui uns slides com as questões, né? Alguém perguntou, acho que foi a Eliane que perguntou, né? Sobre os tipos de prova, tá? São 4 tipos de prova. 1, 2, 3, 4. Isso é comum nas provas de concurso, né? Eles fazem tipos diferentes de prova para misturar as questões, para evitar colar e tal, você ficar pescando ali, né? O que o colega do lado respondeu. Então, eles misturam as questões, fazem 4 tipos de prova, e aí, nesse caso aqui, foram 4, né? E aí você fica meio ali sem saber, né? Se a sua prova é igual a do colega do lado e tal, e aí diminui a chance de colar, né? Olhar ali a prova do colega. Então, eu peguei a prova tipo 1, tá? Para a gente analisar aqui hoje, do cargo de psicólogo, Instituto Access, Secretaria Municipal de Saúde, de Contagem. Ok? Vamos lá, então, hein, gente? Pega aí uma caneta e um papel.
a gente vai lendo juntos, às vezes você vai ali já com um exercício mesmo de estudo, tentando ver qual que é a resposta que você daria para aquele item, e depois a gente vai ver, né, juntos aí quais foram os itens corretos. Então, a questão específica começa da 26 a 40, tá, gente? São apenas 20 questões de psicologia. A prova é muito curtinha, né, gente? 40 questões, se eu não me engano, são 40 questões. Então, é uma prova muito curtinha, né? Tem prova que 40 questões é só psicologia, né? Então, aqui ele colocou 40 questões, a prova inteira, sendo psicologia metade das questões, né? Então, 20 questões aqui para psicologia, vai dar 26 a 40. A 40? Né? Deixa eu ver. Gente, eu falei que era 40, não é 40, não, é 20, não é 20, não, são 15 questões. Da 26 a 40. Tô doida, né? 15 questões, tá? Da 26 a 40 é a prova específica, tá? De psicologia. Então, vamos começar, né? Vamos começar aqui com a questãozinha 26. Já de cara, ela traz um textão, né? Um textinho aqui. E vem com aquela velha questão que é de 1, 2 e 3. Tá? Deixa eu ver. Ô, Sueli, você vai receber no povo? Ou eu posso me liberar disso? Ou eu recebo o povo? Ó, agora que eu vi, ó, a Vânia falou que é 15, me corrigiu. Obrigada, Vânia. Minha matemática, você tá vendo, né? Não tá boa, não. Eu falei do 26 a 40, garanti que era 20 questões. Ô, Nath, eu tô só ajeitando uma coisa aqui. Se chegar alguém nesses minutos, você recebe, mas depois eu fico aqui. Tá. A Eliane perguntou, além de psicologia, qual mais tem peso 2? Se eu não me engano, é saúde pública, viu, Eliane? A Sueli me corrige aí. Então, vamos lá. Eu fico numa outra tela, aí às vezes eu não vejo aqui o chat, mas eu vou tentar ficar indo e voltando, tá? Então, vamos lá. 15 questões, gente. Então, pensa bem, é muito pouco. 15 questões de psicologia é muito pouco para uma prova. Então, assim, tem que tirar, tem que acertar, né? O máximo de questões possíveis. Vale peso 2, então 30 pontos aqui de psicologia, tá? Então, vamos começar com a primeira questão, que é a 26 da prova tipo 1, tá? A gente de cara já vê na primeira linha do que é prova, do que a questão está tratando, né? Política de saúde mental no Brasil. Então, vamos lá. Política de saúde mental no Brasil passou por uma transformação paradigmática com a reforma psiquiátrica. Ó, vai grifando as palavrinhas importantes aí da questão, para te orientar. Legalmente consolidada na Lei 10.216/2001. Gente, essa lei não pode ir para prova de concurso para saúde, qualquer prefeitura que for, estadual, municipal, sem saber a lei, tá? Anota aí. Isso aí a gente viu de cabo a rabo no curso e, né, quem fez o curso já sabe de cabo a rabo como é que é essa lei. Então, lei 10.216. Eu não consigo escrever com mouse, tá, gente? Então, fica assim, essa letrinha meio que de criança. A lei 10.216 do ano de 2001. Tá? É a lei da reforma psiquiátrica brasileira. Então, vamos continuar no enunciado. Esse movimento propôs a substituição do modelo hospitalocêntrico e manicomial por uma rede de atenção territorial e comunitária, a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. O objetivo central dessa mudança é garantir o cuidado em liberdade, a reinserção social e a cidadania dos usuários, focando na desinstitucionalização. Fez uma introdução ótima aqui, tá? Deu uma aulinha aqui sobre o que é a lei, qual que é o objetivo da lei, quais são os princípios, né? Então, deu uma introduzida boa aqui, né? E aí ele te dá 3 itens e quer que você escolha qual que é o item correto, tá? Qual dos 3 aqui estão corretos. É muito importante sempre vir aqui para saber o que a banca quer. Às vezes a banca bota esse tanto de item aqui e coloca que quer o incorreto, tá? Então, lê a introdução e vê aqui o que ele quer. Ele quer o correto, tá? Então, vamos ver aqui os 3 itens e vai pensando aí o que vocês marcariam, tá? Depois a gente vai no gabarito nosso aqui. Lembrando que esse é gabarito nosso, tá, gente? Não tem gabarito oficial, a banca não divulgou gabarito oficial, tá? Vamos lá, número 1. A Lei 10.216/2001 estabelece a extinção gradativa dos hospitais psiquiátricos e redireciona o modelo de tratamento para serviços de base comunitária. 2. Os centros de atenção psicossocial, nossos queridos CAPs,
são os principais dispositivos da RAPS, oferecendo atendimento territorial e multidisciplinar, visando substituir a lógica do internamento de longa permanência. E 3, a reforma psiquiátrica defende que o hospital psiquiátrico deve permanecer como principal e único local de tratamento para todos os transtornos mentais, sendo o CAPS apenas um serviço de triagem, tá? Pensa aí rapidinho, eu vou só tomar um gole d'água e a gente vai olhar item por item, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, para essa questão, tem que saber essa lei de código salteado. Não é uma lei grande, mas é uma lei importantíssima. Não só para passar em concurso, tá, gente? É uma lei que direciona a saúde mental no nosso país. É uma lei que marca a reforma psiquiátrica brasileira, tá? Então, todo mundo tem que saber essa lei de código salteado. Então, vamos lá para o primeiro item. A Lei 10.216, do ano de 2001, estabelece a extinção gradativa dos hospitais psiquiátricos e redireciona o modelo de tratamento para serviços de base comunitária. Tá o quê? Corretíssimo, tá? Está corretíssimo. Agora que eu tô vendo que vocês estão colocando o gabarito aqui, gente, gostei dessa interação aqui. Ei, Isabel, tudo bem? Bom te ver por aqui, Isabel, nossa... Tá sempre lá presente, né, Isabel? Sempre participando e dando a respostinha dela. Então, assim, ó, primeiro, corretíssimo, né? Importante estar atento aqui, ó. A extinção, ela é gradativa mesmo, tá, gente? Porque, às vezes, o item pode colocar a extinção imediata dos hospitais psiquiátricos, né? A extinção, né, tem que ser agora isso. Não, a extinção, ela é gradativa, tá? E redireciona o modelo para serviços de base comunitária, certamente. Qual que é o principal serviço aqui? O CAPS, tá? O principal é o CAPS. E aí é o que vem no número 2, né? Os CAPS são os principais dispositivos da RAPS, oferecendo atendimento territorial e multidisciplinar, visando substituir a lógica do internamento de longa permanência. Perfeito, sem defeitos, é isso mesmo. O CAPS, ele é o principal serviço, quando fala assim, rede substitutiva, o principal serviço, claro que existe, é uma rede, né, então não é um serviço só, mas o principal dispositivo ali dessa rede substitutiva, né, de saúde mental, é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tá? Não podemos esquecer. E ele é de base territorial, certinho, e ele é multidisciplinar. Ele não é médico centrado, não é centrado só no médico, no psiquiatra. Não, ele tem um conjunto de outros profissionais que estão ali trabalhando, tá? E agora vamos para o item 3. Ó, já sabemos que 1 e 2 está correto, né? Então, se 1 e 2 está correto, a gente já elimina aqui esse e só, né? O resto a gente ainda tem que saber. Não, elimina esse aqui também. Então, sobrou esse. Ou é só 1 e 2, ou é 1, 2 e 3. Tem muito jeito, vamos ter que olhar todos, né? Então, vamos ver aqui o terceiro. A reforma psiquiátrica defende que o hospital psiquiátrico deve permanecer como o principal e único local de tratamento. Que isso, meu Deus do céu, que absurdo, nada a ver, né? Nada. Não é isso, né? A reforma psiquiátrica, ela defende exatamente o oposto disso, né? Defende a extinção gradual, né? Se a gente já sabe que esse aqui é correto, esse aqui nunca pode ser o correto, né? Então, a extinção do hospital psiquiátrico gradual, ele nunca vai ser o principal da rede, né? Então, essa aqui está correta. Resposta correta, ops, eu vou trazer no próximo slide. Resposta correta é aqui a letra D, tá? Muito bem. Aí eu trouxe só um slide aqui, bem rápido, né, dessa lei. O projeto de lei foi lá de 89, né, do deputado federal Paulo Delgado. Por isso tem algumas pessoas que falam a lei Paulo Delgado, né, a lei da luta antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica, todos estão se referindo a essa lei aqui, tá, 10.216. Ela tramitou durante 12 anos, olha o tempo que demorou na tramitação. Ela é conhecida, né, como lei da reforma psiquiátrica, lei antimanicomial e a lei Paulo Delgado, e ela é um marco na proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e na mudança do modelo de assistência, substituindo a internação em manicômios por tratamento de unidades adequadas com equipes multidisciplinares, tá? Fechou. Aqui, respostinha, letra D, tá? Aqui é tudo que a gente já falou, tá? Vamos passar para a próxima. Ok, questão tranquila, né, gente? Ok, tranquila, né, sossegada. Agora vamos ver a próxima. Questão 27. Essa daqui fala sobre, ó, a psicologia no âmbito
jurídico, né? Sair da reforma psiquiátrica, agora vamos para o âmbito da psicologia jurídica. Então, vamos lá. De novo, um textinho grande, tá? Aqui no enunciado, e questão de VOF com itens também, textinhos extensos, tá? Nessas questões a gente respira fundo, vai lendo com calma, com cautela, para tomar ali, né, a decisão correta em relação ao item. Então, é uma questão de VOF, já estamos vendo aqui, né, nos itens. E vamos ver o que a questão quer, tá? Vamos lá, 27. A atuação do psicólogo no âmbito jurídico frequentemente envolve questões delicadas de dinâmica familiar, especialmente em varas de família. Aí o que ele traz aqui, ó, a Lei 12.318 de 2010 dispõe sobre a alienação parental. Trouxe definições e procedimentos específicos para lidar com a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou responsáveis. O psicólogo jurídico, ao atuar como perito ou como assistente técnico, deve pautar a sua avaliação na ética e na técnica, evitando julgamentos morais e focando no bem-estar da criança. Sobre o fenômeno da alienação parental, conforme a legislação e a prática da psicologia jurídica, marque V ou F, tá? Então, é uma questão de psicologia jurídica, traz aqui, né, a psicologia jurídica, a questão da alienação parental está bem presente, né, o papel do psicólogo, né, no sentido de estar se havendo com essas questões da alienação parental, né, cada vez mais faladas. Essa lei é uma lei antiga, tá? É uma lei de 2010. É uma lei, inclusive, né, a questão não entra nesse viés, né, mas é uma lei um pouco controversa, algumas pessoas têm questões em relação a essa lei, mas é uma lei que está ativa, né, não foi substituída por outra. E aí a gente vai entrar agora, né, nos itens em relação a essa lei. Vamos imaginar que você não leu essa lei, não estudou essa lei. Não tem problema, né? A gente vai olhar para os itens das questões, tá? E a gente vai usar o nosso bom senso. Eu sempre falo isso nas provas, né? Nas aulas. Às vezes a gente não leu aquilo ali, não leu um artigo, não leu aquele autor, não leu aquela lei especificamente. Não desespero, né? Porque o desespero já dá uma tropeçada na gente, né? No início, logo a gente fala, ai meu Deus do céu, já perdi a questão, né? Então, não desespera. Se você não leu a lei, não tem problema nenhum. A gente vai vendo item por item e vocês vão ver que tá tranquilo de responder também, né? Pensando no bom senso, pensando no que a gente já entende que seja alienação parental, né? Que é quando um genitor tenta, né, fazer ali até uma violação à criança em relação ao outro genitor, né? Aí vira aquela situação complexa, né? De um colocando a criança contra o outro. E as varas de família estão cheias de casos assim, né? São casos delicados, é muito subjetivo, tem que se fazer toda uma avaliação e uma análise ali, né? Tem casos que são muito graves. Então, foi inclusive no ator que tem uma lei, né? Específica para versar sobre isso. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui quais são os itens, tá? Vai tentando fazer aí, ó, a sua marcação, aí, o que você marcaria em relação a essa daqui. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança para que ela repudie um genitor, incluindo atos como dificultar o contato ou realizar campanhas de desqualificação. A Lei 12.318 de 2010 prevê, em casos de alienação parental, a possibilidade de advertência ao alienador, ampliação do regime de convivência com o genitor alienado e até inversão de guarda. Terceiro, o psicólogo perito, ao identificar indícios de alienação parental, deve emitir um laudo conclusivo de diagnóstico psicopatológico do genitor alienador, classificando compulsoriamente em um transtorno de personalidade. E o último, a constatação da alienação parental depende exclusivamente do relato da criança em sessão de escuta especializada, sendo este o único instrumento válido para a perícia psicológica. Eu vou tomar uma aguinha, enquanto vocês tentam pensar aí o que vocês marcariam. Olha aí, o pessoal aqui está afiado. Ei, Carla, tudo bem? Que bom te ver por aqui também. Vânia, 2B. Então, vamos lá. Todo mundo foi de B, né? A Eliane também foi de B. Ai, gente, eu adoro quando vocês interagem com as questões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 27. Então, olha só.
Então, vamos lá, né? Aqui, ó. Primeiro, considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança para que ela repudie o genitor, incluindo atos como dificultar o contato e realizar campanhas de desqualificação. É exatamente isso, né? Essa é a definição. No próximo slide, né, eu vou trazer os artigos, né? Essa é a definição da alienação parental trazida na lei, tá? Tá certinho. Próximo, a lei prevê, em casos de alienação parental, a possibilidade de... Aí são os tipos de intervenção aqui que podem ser feitas. Advertência do alienador, ampliação do regime de convivência com o genitor alienado e até inversão de guarda. Perfeito. É isso mesmo, tá? Então, VV, né? VV, a gente já matou a questão, né, gente? Ai, banca, tá muito fácil você. Então, assim, eliminamos essa, né? Eliminamos. Ficou fácil essa, né, gente? Nem todas são assim, não, tá? Mas vamos em frente. Ó, o psicólogo perito, ao identificar indícios de alienação parental, deve emitir um laudo conclusivo, olha aqui as palavrinhas que entregou, que é a questão que o item está errado, né? Conclusivo de diagnóstico psicopatológico do genitor alienador, classificando compulsoriamente em um transtorno de personalidade, né? Essa banca a gente viu muito no curso, né? Ela vai entregando um pouco as erradas pelas palavrinhas que ampliam demais, né? Foi demais, é tudo, é sempre, é nunca, né? A gente vê que a banca erra nesse ponto, tá? Aí a última aqui, né? A constatação de alienação parental depende exclusivamente, olha aqui as palavrinhas que eu falei para vocês, né? Exclusivamente do relato da criança em sessão de escuta especializada, sendo este o único instrumento. Não é, né? Não é esse o único instrumento, tá? Então, corretinho aqui, ó, aqui eu marquei errado, viu, gente? Acabei de ver isso. Aqui não é a D, é a B, tá? Aqui é a resposta, é a letra B. Então, eu trouxe aqui, ó, para vocês, só para a gente dar uma... Só para a gente dar uma olhada, tá? A primeira aqui é exatamente o que tem no artigo 2º da lei. A alienação parental é caracterizada justamente por essa manipulação emocional que gera afastamento e justificado repúdio ao outro genitor, tá? Artigo 2º. Aí aqui é a segunda que fala dos tipos, né, de penalidade. Vem no artigo 6º, a referida lei prevê medidas graduais, ó, vejam que é gradual, que o juiz pode adotar ao constatar a alienação. Elas vão desde a advertência e multa até a tudo da guarda e a suspensão da autoridade parental, visando sempre preservar o direito da criança à convivência familiar, tá? Esse aqui é o que tem no artigo 6º, exatamente o que tem aqui no 2º item. Aqui, no 3º, quando ele fala que o papel do psicólogo perito não é de rotular, né? Ele fala que o psicólogo ele vai fazer uma avaliação psicopatológica, e aí já vai ser conclusivo, e, né, compulsório, né? Foi demais, né? Então, esse não é o papel do psicólogo, tá? O foco da perícia deve ser a dinâmica relacional e o impacto do comportamento no desenvolvimento da criança. Além disso, a alienação parental não é classificada como um transtorno de personalidade nos manuais de diagnóstico. Última aqui também, que é falsa. A perícia psicológica é um processo multimetodológico, né? Aqui ele fala que é o único instrumento é a escuta da criança, né? São muitos métodos utilizados, são muitas escutas, né? Várias pessoas são escutadas ali. Basear-se exclusivamente no relato da criança seria tecnicamente imprudente, pois ela é justamente o alvo da influência. O psicólogo utiliza entrevistas com os pais, observação de interação, aplicação de testes validados e também análise documental. Certinho? Ok? Tranquila a questão, né, gente? Vamos em frente, tá? Vamos em frente, que atrás vem gente. Até agora, ok, né, Eliane? Tranquilo e calmo. Vânia, ok, né, Vânia? Isso aí. Então, vamos lá. Questãozinha 28. Mais uma questão de VOF. Mais uma questão de VOF. Vamos lá. Vocês vão ver que a banca trouxe várias questões de VOF, 1, 2, 3, tá? Poucas questões que você só identifica o item e marca, né? Tem também, mas trouxe bastante de VOF. O que não é ruim, tá, gente? Não é ruim. VOF eu acho ótimo. 1, 2, 3 é capcioso, né? VOF eu acho ótimo, porque às vezes você vai ali numa comparação e já consegue chegar no resultado.
Então, vamos lá agora, ó. Agora é a gente aqui do contexto da saúde pública, né? Questão 28. A inserção do psicólogo no contexto da saúde, especialmente no âmbito hospitalar e na atenção primária, níveis de atenção primária, secundária e terciária, reconfigurou a prática profissional, exigindo uma atuação focada na integralidade do cuidado. O psicólogo da saúde atua não apenas no atendimento direto ao paciente, mas também na inter-relação com a equipe multiprofissional e com os familiares, considerando os fatores psicossociais que atravessam o processo de adoecimento e hospitalização. Diante do exposto sobre a atuação do psicólogo na saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Tranquilo também esse enunciado, né? Vamos ver o que eles trouxeram aqui, né, nesses itens de V ou F. Vai marcando aí e vai dando a sua aposta, qual que é o que você marcaria. Primeiro, a atuação do psicólogo na saúde limita-se à atenção terciária hospitalar com foco exclusivo na psicoterapia breve do paciente internado, sem envolvimento com familiares ou equipe. 2. Na atenção primária à saúde, o psicólogo atua como mediador dos fatores psicossociais, facilitando a comunicação entre paciente, família e equipe, visando o bem-estar biopsicossocial. Terceiro, a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar são termos sinônimos, referindo-se exclusivamente ao trabalho realizado dentro de hospitais de alta complexidade. E o último item, o papel do psicólogo da saúde inclui a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, atuando em todos os níveis de atenção à saúde numa perspectiva de integralidade. Vamos lá? O que vocês marcariam nessa? Olha aí, gente, vocês estão muito rápidos. Vamos lá, né? Então vamos a 28. Primeiro, esse enunciado aqui já ajudou bastante a gente a responder aos itens, viu? Tem questões que isso acontece. Às vezes a banca já traz no enunciado a resposta para o item que ficou aqui embaixo. Às vezes a gente está ali muito estressado, assim, né? Com muita coisa na cabeça, não faz essa associação, tá? Mas às vezes é uma associação direta ali. Então, às vezes a gente relê o enunciado e tudo, para ver se tá tudo dominado ali naquela questão. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. A atuação do psicólogo na saúde limita-se, olha as palavrinhas que a banca vai entregando, tá? Olha as palavrinhas que a banca vai entregando. A atuação do psicólogo na saúde limita-se à atenção terciária, hospitalar, com foco exclusivo na psicoterapia breve do paciente internado, sem envolvimento dos familiares. Errou. Não é isso, né? A gente, inclusive, viu aqui que ele já começa falando, ó, âmbito hospitalar e atenção primária. Então, como que eu estou falando aqui que limita-se à atenção terciária hospitalar? Errou, né? Então, se a primeira é falsa, a gente tem certeza que a primeira é falsa, a gente já elimina aqui, ó, já eliminamos a B e já eliminamos a C. Ficamos aqui com duas, né? E aí a gente vai ver. Aí, claro que a gente vai ver item por item, né? Mas olhem só como é que a gente responde esse tipo de questão. A gente já viu, ó, que o item 3 e o item 4 tá igual. Então, o que vai tirar a prova é o item 2. A gente vai ver todos os itens, né? Mas questão de VOF, 1, 2, 3, a gente responde assim. A gente não vai perder tempo, né? Então, vamos lá. Segundo item. Na atenção primária à saúde, o psicólogo atua como mediador dos fatores psicossociais, facilitando a comunicação entre paciente, família e equipe, visando o bem-estar psicossocial. Perfeito, sem defeito. Inclusive, olha o que ele traz aqui no item, aqui no próprio enunciado. Ó. O psicólogo da saúde atua não apenas no atendimento direto ao paciente, mas também na inter-relação com a equipe, com os familiares, considerando os fatores psicossociais que atravessam o processo de adoecimento e hospitalização. Já trouxe ali, né, essas duas aqui a gente conseguiria responder olhando para o enunciado, com mais cautela, né? Então, a gente já sabe qual que é o item correto aqui, né? Entender. Mas vamos ver os próximos, né? Vamos lá. Terceiro, a psicologia da saúde. A psicologia da saúde e a psicologia hospitalar são termos sinônimos, não são termos sinônimos, tá, gente? Cada uma são áreas aí, né? São áreas com fundamentações diferentes, né? A psicologia na saúde, se a gente for ver historicamente, ela começa no hospital. A inserção da psicologia na saúde, ela começa no hospital,
né? É a psicologia hospitalar. Mas depois ela se expande, né? Então, a psicologia da saúde, ela é maior hoje em dia do que a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar é um dos ramos da psicologia da saúde, tá? Então, não são sinônimos, referindo-se exclusivamente às palavrinhas que a banca vai entregando, exclusivamente ao trabalho realizado dentro dos hospitais de alta complexidade. Não é só lá que a psicologia da saúde fica, né? A gente, inclusive, no enunciado viu, né? Que tem aqui hospitalar e atenção primária. Então, essa daqui está errada. Mas a gente já sabe, né? Porque a gente já viu aqui que, já eliminando, já sabemos qual é a correta. Agora vamos ver o último. O papel do psicólogo da saúde inclui a promoção, prevenção, assistência e reabilitação, atuando em todos os níveis de atenção à saúde numa perspectiva de integralidade. Ó, perfeito. Definição perfeita do psicólogo da saúde. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então, ficamos aqui, ó, FV, resposta correta, letra D. Aqui, gente, eu tô colocando tudo errado aqui, vocês estão vendo, né? Aqui, os enunciados, na hora eu devo ter confundido, então, assim, a gente vai vindo aqui pelo que a gente está marcando no anterior, tá? Então, aqui só, já falamos sobre isso, tá? Mas só aqui uma explicação para cada um dos itens, tá? Não vamos entrar mais neles. Eu já falei exatamente de todos os itens aqui, depois vocês podem dar uma lidinha aqui. Vamos em frente. Questão 29. Ah, questão ótima essa questão 29. Alguma dúvida aqui? Podemos seguir, gente? Tranquilo, né? Psicólogo na saúde, essa questão ficou de boa, né, Vânia? Beleza. Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, questão 29. Essa daqui, ó, o que a gente vai ver? Piaget e Vygotsky. Mais um teminha que estava lá, né? Psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, esse aqui é sobre esse assunto. De novo, questão de 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3 e V o F. Até agora a gente ficou mais nesse tipo de questão, né? Mas vamos lá. Tomara que dessa vez eu tenha marcado aí o gabarito correto, que eu estou misturando os gabaritos. Então, vamos lá. Questão 29. No campo da psicologia escolar e do desenvolvimento, as teorias de Piaget e Vygotsky oferecem perspectivas fundamentais, embora distintas, sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Vimos isso nas aulas, né? E isso é bem claro de Vygotsky e Piaget. Os dois trabalham ali na perspectiva do desenvolvimento e da aprendizagem, mas cada um tem as suas especificidades, tá? São muito utilizados no âmbito da psicologia escolar, no desenvolvimento e dentro dessa coisa da escola, né? São muito utilizados, mas a gente precisa saber as diferenças entre eles, tá? Piaget, com a sua abordagem construtivista, focada na equilibração e nos estágios do desenvolvimento biológico, aqueles 4 estágios de Piaget, a gente vê muito na faculdade, né? Aqueles 4 estágios, né? Sensório motor, até o operatório formal, né? Cada um tem uma idade ali bem específica, cada um tem características bem específicas, é importante saber, né? Cada estágio, não foi isso que a banca cobrou, mas é muito importante saber os estágios de Piaget, embora seja uma coisa assim, básica, as bancas cobram, tá? Então, vamos lá. Piaget, né? E Vygotsky com ênfase sociocultural e o conceito de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa aqui é importantíssima para entender Vygotsky, tá? É a ZDP. Influenciam profundamente as práticas pedagógicas. Compreender a interação desses conceitos é vital para a atuação do psicólogo na educação. Ok, né? Então, vamos agora ver os itens que ele trouxe aqui. Primeiro, vamos lá juntos, tá? Vamos olhando o que vocês marcariam, depois a gente vê o gabarito. Para Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, sendo a interação social e a mediação cultural fundamentais para que a criança avance em suas capacidades cognitivas, especialmente dentro da ZDP, que ele já trouxe aqui, né? Zona de Desenvolvimento Proximal. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo precede a aprendizagem. A criança só pode aprender aquilo que seu estágio de desenvolvimento biológico e maturacional permite, sendo a interação social um fator secundário. Terceiro, ambos os autores concordam que o desenvolvimento é um processo puramente biológico e linear e que a aprendizagem é um processo passivo de recepção de informações, minimizando o papel do ambiente. Olha, questãozinha boa sobre Piaget e Vygotsky, né?
cada um com a sua teoria, mas as bancas sempre cobram ali, além da teoria, às vezes as diferenças e as semelhanças entre eles, tá? Ficam lá comparando um com o outro. Vocês já estão colocando aí, né? Isabel, Vânia, Eliane, apostaram ali na letra A. Vamos lá. Então, olha só. Eu trouxe aqui, ó, um quadrinho. Printa esse quadrinho, um resuminho, tá? Piaget e Vygotsky, tá? São os dois autores que a questão está trazendo, né? Então, qual que é uma grande característica de um para o outro, né? O Piaget, ele tem aquelas 4 fases, né? Do desenvolvimento. O Vygotsky não trabalha com fases, tá, gente? Então, o Piaget, ele entende que o desenvolvimento, ele precede a aprendizagem. Então, cada fase daquela, a criança ela só consegue alcançar determinadas conquistas e habilidades se ela estiver na fase do desenvolvimento correto, né? Então, é isso que ele fala, assim, a criança que está no sensório motor, ela só vai chegar até aquele limite ali do sensório, né, do corpo, do concreto, né? Depois vai para o pré-operatório, operatório, né, vai indo nas fases. Então, o Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Só isso aqui a gente já conseguiria responder, né, a questão, só com esse aqui, desse início do quadro, tá? Então, para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Já o Vygotsky, ele traz uma outra perspectiva, né? Para o Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, porque o que é a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, né? Existe a zona de desenvolvimento real, e existe a zona de desenvolvimento potencial aqui em cima. E aqui no meio tem a zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, para chegar daqui a aqui, eu preciso de quê? De uma mediação, que pode ser aqui, né, um adulto, um professor, um aluno mais velho, tudo. Com isso, a criança consegue sair de um desenvolvimento aqui real para um potencial, né? Para um desenvolvimento ali ideal que está mais acima, através da interação com o meio, né? Com outras pessoas. Então, o Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Ó, um é o contrário do outro, tá? Qual que é o papel, então, do social? Para o Piaget, ele auxilia, mas ele depende o quê? Da maturação, tá vendo que o desenvolvimento precede a aprendizagem? Já para o Vygotsky, o elemento central e constitutivo da inteligência é o social. O social, ele é central. Para o Vygotsky, não, ele está presente, mas a criança tem que estar ali naquela fase para ela conseguir alcançar aquilo. Para o Vygotsky, não. O desenvolvimento, ele só acontece imediato pela interação social. Conceito-chave, que inclusive o enunciado traz, né? É o conceito de equilibração, que envolve esses 2 terminhos aqui, ó, assimilação e acomodação. Então, 2 termos chaves importantes para Piaget, né? A assimilação é quando eu anexo um novo conhecimento a algo que eu já tenho. E a acomodação é quando é um conhecimento que chega novo, ele não consegue assimilar, mas eu tenho que modificar um pouco ali a minha forma de entender um determinado conceito para que aquilo seja acomodado, né? A interação desses 2 conceitos, assimilação e acomodação, é a equilibração. É assim que o desenvolvimento vai acontecendo. Já Vygotsky, ali a gente tem o conceito da mediação, que é o uso de instrumentos e signos sociais, né? É sempre a mediação do indivíduo com o meio, do indivíduo com, né, nessa interação social. Qual que é o papel da linguagem, né, para Piaget? É um reflexo do pensamento, né? Vem ali primeiro uma linguagem egocêntrica para depois chegar numa linguagem socializada, né? A ideia de que o desenvolvimento acontece de dentro para fora, né? Primeiro desenvolve, depois aprende, né? Depois chega a aprendizagem. Já o Vygotsky, ele traz a ideia de que, né, a linguagem é um instrumento do pensamento, né? Primeiro ela é social, depois ela é egocêntrica, para, por último, ela ser interiorizada. Tá? É um quadrinho resumo, printa aí esse quadrinho, tá? Para vocês. E aí, agora, com esses conhecimentos, fica muito fácil voltar aqui na questão, né? Depois que eu vou lá na frente, né? Então, aqui, quando ele fala para Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, correto, vimos isso agora, né? Sendo a interação social e a mediação cultural fundamentais para que a criança avance em suas capacidades cognitivas, especialmente dentro da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Perfeito. Ele tem um, tá? Aí a gente já elimina aqui, ó, o C. Aí o segundo, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo precede a aprendizagem. Viram que só com aquele primeiro item da tabela já conseguiríamos responder aqui esses 2 itens. A criança só pode aprender aquilo que
seu estágio de desenvolvimento biológico e maturacional permite, né? Sendo a interação social um fator secundário. É isso mesmo, correto. Então, 1 e 2 correto. Ficamos aqui com A ou B. Então, o 3 aqui vai matar a questão, né? Aí vem aqui, ó. Ambos os autores concordam que o desenvolvimento é um processo puramente biológico e linear. Se a gente olhasse bem para esses dois itens, a gente já mataria que isso daqui não é uma premissa desses autores, né? E que a aprendizagem é um processo passivo de recepção de informações, minimizando o papel do ambiente. Não, não é essa a ideia desses autores, né? Então, a resposta aqui é o item A. Agora eu coloquei certo. O item A, tá? Então, aqui tem uma explicaçãozinha dessa que a gente já conversou, né? É a terceira aqui, ó. Essa afirmação distorce ambas as teorias, nem Piaget nem Vygotsky veem a aprendizagem como um processo passivo. Para Piaget, a criança é ativa na construção do conhecimento, é um sujeito epistêmico. Para Vygotsky, o sujeito é ativo e o ambiente social é determinante e não minimizado. Além disso, nenhum dos dois defende que o desenvolvimento é puramente biológico. Tá bem? Letra A. Ok, né, gente? Vocês estão indo aí super bem. Agora, de boa, né? Tranquilo. Se tiver dúvida, vocês me falam, né? Mas vamos em frente. Próxima. Olha essa aqui. Essa daqui é boa também. Melanie Klein, né? A banca colocou especificamente o nome dela, né? Ela colocou o nome de alguns autores, né? A Melanie Klein estava lá, tá? Então, agora a gente vai escutar aqui, né? A gente vai ver um pouquinho uma questão sobre essa autora aqui tão importante para a psicanálise, né? Melanie Klein. Então, vamos lá. A teoria das relações objetais de Melanie Klein, embora fundamentada na psicanálise freudiana, introduziu conceitos inovadores sobre o desenvolvimento psíquico primitivo. Klein focou nas fases muito iniciais da vida do bebê, postulando a existência de um ego incipiente desde o nascimento. Ela descreveu duas posições fundamentais que organizam a experiência do bebê: a posição esquizo-paranoide e a posição depressiva. A passagem entre essas posições não é linear e pode ser reativada ao longo da vida. Sobre essas posições, a alternativa correta. Então, está falando ali sobre o desenvolvimento, né, segundo Melanie Klein, da personalidade. Finalmente, uma questão de ABCD, né? Então, vamos lá. Essa prova, os enunciados estão ajudando bastante a responder as questões, viu? Então, fiquem atentos aos enunciados. Me surpreendeu, ajudando bastante. Então, vamos lá, letra A. A posição depressiva é a fase inicial do desenvolvimento, ocorrendo antes da posição esquizoparanoide, e é marcada pela ausência total de ansiedade e culpa. B. A cisão, splitting, mecanismo principal da posição depressiva, serve para que o bebê mantenha separados os sentimentos de amor e ódio pelo objeto total. C. Na posição esquizoparanoide, o bebê já reconhece a mãe como um objeto total, mãe boa e mãe má integradas, sentindo culpa por seus impulsos destrutivos e desejando repará-la. D. A posição esquizoparanoide, a mais primitiva, é caracterizada pela cisão, splitting, do objeto, o seio, e do ego, e pela ansiedade persecutória de ser atacada por objetos maus. Vamos lá, então, né? Então, aqui ele está falando da Melanie Klein. A Melanie Klein é uma autora, né, da psicanálise, e como o próprio enunciado fala, né, ela traz ali fases muito iniciais da vida do bebê. E ela define duas fases apenas, que a questão já colocou aqui, né? Que a fase, a posição, ela chama de posição, né? Ela não gosta de chamar de fase, ela chama de posição, que é a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Então, a questão já trouxe, inclusive, as duas fases na ordem que elas acontecem. Primeiro, a posição esquizoparanoide, depois vem a posição depressiva, tá? Não sei se vocês estão colocando aqui alguma coisa no chat, não podem ir respondendo aí se vocês quiserem. Apostar aí qual que vocês marcariam nessa. Então, e aí, né, a questão já trouxe. E aí eu trouxe aqui, ó, um resuminho sobre essas duas posições, tá? A posição esquizoparanoide, que a questão já trouxe, e a posição depressiva. Elas acontecem nessa ordem. Primeiro essa posição, depois a segunda. E vejam como ela traz, né, fases muito iniciais da vida do bebê. Aqui é de 0 a 3 meses até os 6 meses. E aqui é após
ali entre os 3 e os 6 meses. Então, até os 6 meses é o que ela traz de desenvolvimento, né? Para o bebê. É onde ela foca. Porque a Melanie Klein é conhecida como a mãe boa, o seio bom e o seio mal, né? Essa divisão ali para o bebê. Então, bem na fase da amamentação, bem no início. Então, vamos ver aqui, né? Rapidamente, um resuminho rápido. A posição esquizoparanoide para Melanie Klein, né? Quais são essas características? O bebê lida com ansiedades intensas e fragmenta o seio. Relações objetais. Lembra? Essa é uma característica da Melanie Klein, né? Então, o seio é o objeto ali, né? Por isso que fala de relações objetais. Então, fragmenta o seio em seio bom, gratificante, e seio mal, frustrante, projetando duas pulsões agressivas para fora e temendo ser atacada por esse objeto mal. Então, essa é a fase da cisão, né? Que a questão fala ali do splitting. Essa é a fase da cisão, é a esquizoparanoide. Quais são os mecanismos? Né? O uso de mecanismos de defesa como a cisão, a separação, a introjeção, ou seja, engolir aquele objeto, e a projeção, expulsar o objeto. Tudo isso são as angústias ali do bebezinho muito novinho nessa fase. O foco é o medo do aniquilamento e a ansiedade persecutória. Então, esse aqui é a primeira fase, a primeira posição, tá? Não usa o termo fase, é posição. Aí, um pouquinho mais para frente, ali, entre os 3 e os 6 meses, vem a posição depressiva. Qual que é a característica dessa posição? O bebê começa a integrar as partes do seio e a ver a mãe. Ó. Então, aqui é a cisão, a fragmentação. Aqui é a integração. Então, na posição depressiva, a integração das partes do seio e começa a ver a mãe como uma pessoa inteira, percebendo a ambivalência, amor e ódio pelo mesmo objeto. Quais sentimentos, né, dessa posição? Surge a culpa pelo dano imaginado nos objetos amados e o desejo de repará-los, levando ao luto pela perda das fantasias e onipotência. E o desenvolvimento, né, a capacidade de simbolização, empatia e relacionamento mais maduro com a realidade interna e externa. Então, a característica principal da esquizoparanoide é a cisão, seio bom e seio mau. E da depressiva é a integração desses dois seios e a percepção da mãe, né, aquela pessoa de referência, como uma pessoa inteira, e não como uma pessoa cindida ali. Com isso, a gente já consegue voltar na questão, né? E aqui, ó, Tainara já pôs, Isabel também. Aí, gente, vamos responder. Então, vamos voltar na questão, né? Então, vamos olhar aqui, né? Na letra A, ele fala assim, a posição depressiva é a fase inicial. Não é a inicial, né? A inicial é a esquizoparanoide, tá? Então, aqui, errou. Ocorrendo antes da posição esquizoparanoide. Inclusive, a questão já trouxe aqui, né, esquizoparanoide e depressiva, né? Claro que se a gente não soubesse, a gente ficaria na dúvida, né? Será que a banca misturou e tudo? Mas a banca trouxe certinho, né? O enunciado trouxe certinho. Então, essa aqui já não pode ser, né? Porque a inicial é a esquizoparanoide. Letra B. A cisão, mecanismo principal da posição depressiva. O que a gente viu? Que a cisão, ela é a característica principal de qual posição? Da posição esquizoparanoide. Então, não é da posição depressiva. Isso é para que o bebê mantenha separados os sentimentos de amor e ódio pelo objeto total. Então, essa aqui errou. Letra C. Na posição esquizoparanoide, o bebê já reconhece a mãe como objeto total. Qual que é a fase que o bebê reconhece a mãe como objeto total? Na posição depressiva. Não é na esquizoparanoide, tá? E aí a letra B, né, que foi o que nos sobrou, é a correta. A posição esquizoparanoide, a mais primitiva, certo? É a primeira, né? Vocês viram que é lá no inicinho, assim, 0 a 3 meses, bem no inicinho. É caracterizada pela cisão, isso mesmo, do objeto, que é o seio, isso mesmo, e do ego, e pela ansiedade persecutória de ser atacado pelos objetos maus. Corretíssimo. É essa mesmo a resposta, item D. Tá? Agora eu pus certo. Item D. Tá? Então, isso aqui eu já expliquei para vocês. Vamos em frente. Questão 31. Até agora tudo certo, né, gente? Tranquilo? Vamos agora para 31. Então, agora, vamos aqui para o nosso código de ética. Gente, código de ética tem cadeira cativa nos concursos, tá? Aí não é só de prefeitura. Qualquer concurso. Se tem código de ética no edital, vai cair uma questão. Nunca vi uma prova que coloca código de ética no edital e não cobra. Nunca vi. Então, código de ética tem que estar na ponta da língua também, tá?
código de ética da nossa profissão, código de ética dos psicólogos, né? Não só na ponta da língua para concurso, na ponta da língua para o exercício mesmo da profissão, né? Que é aquilo que nos rege enquanto condutas, né? Enquanto atitudes, enquanto punições, né? Para desvios ali, né? Da norma. Então, o código de ética é muito importante, tá? Então, vamos lá. Olha aí de novo, questão de VOF, ó. Enunciado grandão, itens, textos, né, mais extensos. Então, mais uma de VOF. Vejam como a banca está gostando dessas questões de VOF 1, 2, 3. Então, vamos lá. Questãozinha 31. Olha aqui o que ele vai falar. Vejam que a banca, em geral, na primeira linha, ela já coloca qual que é o assunto que a questão vai cobrar. Então, o sigilo profissional é um dos pilares fundamentais da prática psicológica, visando proteger a intimidade das pessoas e garantir a confiança necessária para o processo terapêutico. Sigilo, né? Uma coisa básica para o trabalho da psicologia, é o sigilo. Contudo, o Código de Ética, aqui, né? Resolução número 10 de 2005, prevê situações complexas, onde o profissional se depara com dilemas éticos relativos à manutenção ou à quebra desse sigilo. A análise de tais situações exige um profundo conhecimento das normativas e dos princípios fundamentais que regem a profissão, especialmente no que tange à proteção da vida e à garantia de direitos, acerca das disposições do Código de Ética sobre o sigilo profissional, marque V ou F. Tá? Então, Código de Ética, sigilo. Super importante essa questão, viu, gente? Porque o sigilo, ele vai e vem ali, né? O Código de Ética aparece várias vezes. Então, vamos lá. VOF. Primeiro, o psicólogo, em seu exercício profissional, é obrigado a manter o sigilo absoluto e irrestrito sobre todas as informações obtidas, independentemente de qualquer circunstância de risco ou determinação judicial. 2. Em situações de grave risco à vida ou integridade física do usuário ou de terceiros, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, devendo restringir-se a fornecer as informações estritamente necessárias. Terceiro, quando o psicólogo atua como perito ou assistente técnico em um processo judicial, ele está automaticamente isento do dever do sigilo, podendo expor todo o conteúdo das sessões terapêuticas nos autos do processo. E o quarto aqui, a quebra do sigilo é permitida para o trabalho em equipes multiprofissionais, desde que o psicólogo compartilhe apenas as informações essenciais para qualificar o serviço prestado, visando o benefício do usuário. Questão boa, muito boa essa questão do sigilo. A Vânia já começou ali, hein, Vânia? A Vânia já foi de letra C. O que mais que vocês marcarem aí, gente? A Eline também foi na C. Código de ética, hein, gente? Código de ética não pode ficar sem. Tem que estudar o código de ética. E o código de ética gostoso de estudar. Na verdade, eu adoro estudar lei. Lei é muito bom, porque não tem muita margem para subjetividade ali, né? Tudo na psicologia é subjetividade. Lei não é ou não é. E essas bancas menores costumam cobrar a letra da lei. Então, vamos lá. Sigilo, código de ética. Vamos em frente. Primeiro item aqui. O psicólogo, em seu exercício profissional, é obrigado a manter o sigilo absoluto. Olha as palavrinhas exageradas, né, que a banca, que o Instituto Access costuma trazer ali, né, e mostra pra gente que o item está incorreto. E irrestrito, absoluto e irrestrito, sobre todas as informações obtidas, independentemente de qualquer circunstância de risco ou de determinação judicial. Meu Deus do céu! O sigilo é uma coisa assim, né? Absoluta. Qualquer lei, gente, não tem nada absoluto, tá? Existe a regra, existem as exceções à regra. Qual que é a regra para o trabalho do psicólogo? É o sigilo. Isso é o que rege o nosso trabalho. Mas essa lei, né? Essa regra, ela é absoluta? Não, tá? Nem na nossa Constituição tem lei absoluta, né? Muito menos no nosso Código de Ética, né? Então, o sigilo, ele é a regra, mas ele não é absoluto, tá? O sigilo, não, existem exceções, que a gente vai ver, inclusive, nos itens abaixo. Então, o psicólogo, o sigilo não é absoluto, tá? Tá errado. Aqui, se tá errado, a gente já achou ótimo o VOF, gente. A gente já elimina aqui, ó. Eliminamos duas. Ups, eliminamos essas duas, tá? Aí já vimos que, olha aqui de novo, está se facilitando nossa vida, né? Aqui tá igual, né? A terceira e a quarta está igual, o que vai matar é a segunda. Então, vamos lá, vamos ver. Segundo,
Em situações de grave risco à vida, olha só o que o item está trazendo. Grave risco à vida, ou à integridade física do usuário ou de terceiros, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, devendo restringir-se a fornecer as informações estritamente necessárias. É exatamente isso. Uma das exceções em relação ao sigilo, né? É um dever do psicólogo, se ele está ali atendendo uma pessoa e aquela pessoa está ali comunicando para você coisas assim que vão, né, ocasionar risco à vida dele ou de outras pessoas, ou a integridade física do usuário de terceiros, aquilo ali é um motivo, né, é um ponto para se fazer uma quebra do sigilo. Mas como é que é essa quebra do sigilo, né? Tá bem claro no Código de Ética. É só das informações estritamente necessárias, tá? No próximo slide eu vou mostrar quais são os artigos que vêm essas questões aí, tá? Então, isso aqui está correto. Aí já matamos, né? Matamos o item. Já que essa aqui é verdadeira, eliminamos essa, mas vamos ver os outros. Quando o psicólogo atua como perito ou assistente técnico em um processo judicial, ele está automaticamente isento do dever do sigilo? Meu Deus do céu. A gente sabe que sigilo é a regra para todos os casos, né? Podendo expor todo o conteúdo das sessões terapêuticas nos autos do processo? Não, né? Não é essa a ideia, né? O sigilo é a regra, existem exceções. Então, aqui é falso. Aí vamos para o último item. A quebra do sigilo é permitida para o trabalho em equipes multi. É permitido, sim, isso está no nosso código de ética. Desde que o psicólogo compartilhe apenas as informações essenciais para qualificar o serviço prestado visando o benefício do usuário. É isso mesmo. No trabalho com equipe multi, o nosso código de ética permite a quebra do sigilo apenas das informações ali estritamente necessárias. Que não é para sair abrindo tudo, falando tudo que a pessoa te contou e tal, você vai sair falando dos profissionais. Não, apenas do que for necessário, tá? Então, 31, resposta correta, é o item C. Agora marquei certo. Item C. Então, vamos aqui, ó. Sigilo não é absoluto nem restrito, tá? Aqui no artigo 10 do Código de Ética prevê que em situações onde o sigilo possa acarretar danos ao próprio usuário, o psicólogo pode optar pela quebra baseada no princípio do menor dano. Então, aqui o artigo 10 do nosso Código de Ética. Aqui o segundo, essa afirmativa reflete, de novo, o texto do artigo 10, né, que ele está falando sobre situações de risco à vida e integridade. A decisão pela quebra do sigilo é uma escolha técnica e ética do profissional, que deve sempre pautar-se pelo compartilhamento apenas do que for estritamente necessário. Aqui nesse, a gente entra no código, no artigo 11, mesmo no âmbito jurídico, o psicólogo mantém o dever do sigilo, conforme o artigo 11, o psicólogo perito ou assistente deverá apresentar apenas as informações que sustentam suas conclusões, preservando a intimidade do usuário e evitando a exposição a conteúdos irrelevantes. E o último, né, que ele fala aqui sobre equipes multi, o artigo 12 autoriza o compartilhamento de informações em equipes multiprofissionais, o foco deve ser a integridade do cuidado, limitando-se ao que for essencial para que os outros profissionais possam desempenhar suas funções em benefício do paciente. Então, do artigo 10 ao artigo 12, traz essas informações sobre sigilo. Belezinha, né? Vamos que vamos. 32. Vamos lá, então, né, gente? Questãozinha 32. Agora, tá vendo como os enunciados todos trazem na primeira linha qual que é o assunto da questão. Então, aqui a gente vai entrar no assunto da psicologia social no Brasil, tá? Então, vamos lá. A psicologia social no Brasil, especialmente a partir da década de 80, passou por uma profunda crise de relevância e de identidade, que culminou no desenvolvimento de uma vertente crítica alinhada com as realidades sociais, políticas e econômicas do país. Essa abordagem, muitas vezes associada às autoras como as autoras que a gente viu no curso, né? Silvia Lane e Anna Bock, enfatiza o compromisso social da psicologia, distanciando-se de uma psicologia social norte-americana, mais individualista e experimental, e buscando uma praxis voltada para a transformação da realidade e a garantia de direitos. Os enunciados dessa prova nos ajudaram, tá? Nos ajudaram. Trouxe aqui as autoras, trouxe a realidade do Brasil, diferente da americana, a psicologia social crítica, né? Tudo isso que a gente viu no nosso curso, né, gente? É isso mesmo que ele trouxe aqui no enunciado. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, e ele quer a correta.
Vamos lá. 1. O compromisso social da psicologia social brasileira crítica refere-se à necessidade de a profissão se alinhar às demandas das classes dominantes e do mercado, otimizando processos de seleção e consumo. 2. A psicologia social crítica brasileira propõe uma análise que considera o indivíduo como um ser histórico e social, cujos processos psicológicos são indissociáveis das condições materiais, das relações de poder em que vive. E 3. Esta vertente da psicologia social defende a neutralidade absoluta do pesquisador e do profissional, adotando métodos estritamente experimentais e quantitativos como únicos meios válidos para a produção de conhecimento. Questãozinha tranquila, né, gente? O que vocês marcariam aí nessa 32? Sobre psicologia social crítica. Fernanda, Isabel, Eliane, já apostaram ali na letra B. Samane também. Vamos lá, né, gente? Então, vamos voltando aqui nos itens, né? Só fazendo um resgate histórico, né? Eu trouxe aqui esse quadrinho para vocês. A psicologia social, ela surge, né, lá nos Estados Unidos, com características americanas. E aí, essa psicologia social, ela chega ao Brasil. E aí, aqui no Brasil, os autores, né, começam a estabelecer muitas críticas à forma como essa teoria, né, esse campo era desenvolvido nos Estados Unidos, que é outra realidade, né? E aí, aqui no Brasil, a psicologia social, ela chega no formato de uma psicologia social crítica, tá? Isso aqui é bem da América Latina, tá? Todos os países da América Latina, né? Tem ali o Martin Baró, né? Quando a gente vai estudar psicologia social. Então, quando a psicologia social chega no Brasil, ela é reformulada a partir de muitas críticas, né? A como a psicologia social ela vinha acontecendo nos Estados Unidos e qual é a realidade de um país, né? Pobre como o Brasil, com muitas questões sociais, que não tinha como aquilo ali chegar como um copia e cola, né? Então, eu trouxe aqui esse quadrinho, 31 quadrinho. Então, vamos lá. Psicologia social tradicional nos Estados Unidos, né? O foco são os processos individuais e influência do grupo. Já na crítica no Brasil, o foco são as relações de poder, a ideologia e a história. Visão de homem. Tem ali a ideia de um indivíduo abstrato, um ser biológico, né, cognitivo. Já a psicologia social crítica, a visão de homem é um ser histórico e social, e não um ser abstrato. Qual que é o objetivo, então, da social tradicional? Prever e controlar o comportamento. Bem americano, né, gente? Bem americano ali, bem da ideia dos americanos. E aí, qual que é a ideia nossa aqui do Brasil, né? Qual que é o objetivo da psicologia social crítica? A transformação social e a conscientização. A base teórica lá dos Estados Unidos é o cognitivismo, o behaviorismo social, e aqui no Brasil é o materialismo histórico e a crítica à ideologia, tá? E aí vamos voltar aqui, então. O item 1 fala assim, o compromisso social da psicologia social brasileira crítica, aqui estamos falando do Brasil, né? Refere-se à necessidade de a profissão se alinhar com demandas das classes dominantes. Não. A nossa aqui não. Essa aqui está errada. 2. A psicologia social crítica brasileira propõe uma análise que considera o indivíduo como um ser histórico, certo? Social, certo? Cujos processos psicológicos são indissociáveis das condições materiais das relações de poder em que vive. Perfeito, perfeito, sem defeitos. Item 2 está correto. 3. Essa vertente da psicologia social defende a neutralidade absoluta do pesquisador e do profissional. Pelo contrário, né? A psicologia social é que vem trazer a pesquisação, a pesquisa e intervenção. Ou seja, o pesquisador, ele é parte do processo. Ele não tem como ser um ser neutro ali. Ele está totalmente imbricado, está totalmente misturado ali. Então, falsa. Item 2. Só o 2 que é correto, então. Letra D. Certinho aí, né, meninas? Tudo certo até agora. É isso mesmo. Aqui um resuminho, né? Mas eu já falei isso para vocês. Vamos para agora a 33. Olha, Estutuácio trazendo o tema da questão da primeira linha. Agora a gente vai ver o quê? Psicologia analítica de Jung. Ele gosta, o Instituto gosta dos grandes teóricos, né? Já foi Melanie Klein, Piaget, Vygotsky, agora
estamos chegando em Jung. Tudo dentro do nosso edital, hein, gente? Nada de fora. Então, agora vamos ver a 33. Psicologia analítica de Jung. Importante, viu? Esses assuntos que foram trazidos aqui, mostra que o Estudo Praxis coloca e cobra. Então, a psicologia analítica de Jung introduziu conceitos que expandiram a compreensão da psique para além do inconsciente pessoal de Freud. Olha os enunciados nos ajudando, tá? Os enunciados dessa prova nos ajudaram. Jung propôs a existência de um inconsciente coletivo, uma estrutura psíquica herdada e compartilhada por toda a humanidade. Olha aqui a definição do inconsciente coletivo que a banca nos trouxe. Obrigada, Instituto Axis. Que a próxima prova também seja assim, né? Desse estilo. Que armazena experiências ancestrais. Este inconsciente coletivo é composto por arquétipos, que são padrões universais e imagens primordiais que estruturam a nossa percepção e comportamento, manifestando-se em mitos, sonhos e símbolos culturais. Sobre os conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos na teoria junguiana, assinale a alternativa correta. Então, ele trouxe aqui, né, que o Jung, ele se distinguiu ali o inconsciente do inconsciente de Freud, traz essa ideia do inconsciente coletivo, que é o inconsciente ancestral, é um inconsciente que independe da experiência vivida pelo sujeito, ele traz aqui, ó, experiências ancestrais, compartilhadas por toda a humanidade, todo mundo tem ali acesso a esse inconsciente, acesso não, todo mundo guarda esses registros ancestrais, mesmo sem ter vivido aquela experiência, e o lugar desse armazenamento é no inconsciente coletivo. E aí, aqui, no inconsciente coletivo é composto de arquétipos, é outro termo, conceito, trazido ali por Jung, a ideia dos arquétipos, e ele ainda traz definição de arquétipo para nós, que são padrões universais e imagens primordiais que estruturam a nossa percepção. Então, vamos lá para os itens, né? Agora, mais um de ABCD. Vamos lá, letra A. O inconsciente coletivo é formado pelas experiências reprimidas e memórias esquecidas de um indivíduo específico ao longo de sua vida, sendo idêntico ao inconsciente pessoal de Freud. Letra B. Os arquétipos são conteúdos totalmente conscientes que o indivíduo escolhe e desenvolve ativamente através do estudo da filosofia da religião, não tendo origem inata. Os arquétipos são padrões universais e inatos residentes no inconsciente coletivo, que funcionam como predisposições para perceber e organizar o mundo de formas específicas, como a grande mãe, o velho sábio ou a sombra. E a letra D, a persona, é o arquétipo central do inconsciente coletivo, representando o verdadeiro self e a totalidade da psique, sendo a meta final do processo de individuação. Querem arriscar? Vamos lá, então. Então, a Carla foi. Carla Isabel. A Mani também, foram de C. Leonardo também foi de C. Tranquilo, né, gente? Olha como o enunciado nos ajudou, tá? Então, vamos lá. Letra A. Fala aqui, o inconsciente coletivo é formado pelas experiências reprimidas e memórias esquecidas de um indivíduo específico ao longo de sua vida, idêntico ao inconsciente pessoal de Freud. Olha o que ele trouxe aqui, ó. Logo no inicinho, né? A psique para além do inconsciente pessoal freudiano, né? Então, o inconsciente coletivo, que ele fala aqui, ó, experiências ancestrais. Então, tá falso. Letra B. Os arquétipos são conteúdos totalmente conscientes. Já errou, né? Porque se o arquétipo, ele está falando aqui no enunciado, que o arquétipo faz parte do inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo vem ali das experiências ancestrais, como usa toda a humanidade, então não dá para dizer que o arquétipo ele é totalmente consciente, ele é totalmente inconsciente, tá? Isso aqui, errou. Letra C. Os arquétipos são padrões universais e inatos, residentes no inconsciente coletivo, ok? Veja o que se trouxe na própria enunciado da questão. Que funcionam como predisposições para perceber e organizar o mundo de formas específicas, como a grande mãe, o velho sábio e a sombra. Isso mesmo, tá? E a letra D, ele fala a persona, é o arquétipo central do inconsciente coletivo, representando o verdadeiro self, si mesmo, e a totalidade da psique sendo a meta final do processo de individuação. Aqui ele trocou, né? Aqui não seria a persona, aqui seria o self, tá? Então, como ele trocou, está errado. Resposta correta, letra C. Tá? Isso aqui tem uma explicaçãozinha, né, dos arquétipos. São formas sem conteúdo, predisposições herdadas,
Não são memórias de fatos, mas sim uma tendência a criar imagens e símbolos semelhantes em diferentes culturas, e as, né, grande mãe, velho sábio, tudo. Aqui, né, a ideia, aqui ele trouxe a descrição, a ideia do inconsciente pessoal, porque o Jung, ele traz a distinção de consciente pessoal e inconsciente coletivo. Aqui, quando ele fala que o arquétipo é consciente, pelo contrário, ele é inconsciente, e aqui, quando ele troca, né, a persona não é esse central, né, o central ali é a ideia do self. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tranquilo, né, gente? Vamos para 34. Agora, ele vai trazer, né, já na primeira linha, como eu já falei para vocês, né? Então, vamos lá, o psicodrama, mais uma de VOF. O psicodrama, criado por Moreno, vimos isso nas aulas, né? O principal criador, né? É o Lev Moreno. É uma abordagem terapêutica que utiliza a dramatização e a ação cênica como ferramentas para a exploração de conflitos, relações interpessoais e o desenvolvimento da espontaneidade. Trouxe ali uma definição, né, básica do psicodrama, muito bom. Moreno desenvolveu um conjunto de técnicas clássicas que são amplamente utilizadas no setting terapêutico para facilitar a catarse e a compreensão. Dentre elas, destacam-se a inversão de papéis e a técnica do duplo. Olha ali, ele trouxe que existem várias técnicas, mas ele apontou duas, pescou duas ali, que permitem ao protagonista vivenciar a si mesmo e ao outro sob novas perspectivas. Sobre essas técnicas do psicodrama, marque VOF, tá? Então, ele quer saber sobre essas duas técnicas, tá? A inversão de papel e o duplo. São duas técnicas do psicodrama. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já está quase 9 horas, hein? Eu já vou respondendo aqui junto com vocês, tá bom? Vamos lá. A técnica da inversão de papéis consiste em um protagonista assumir o papel de outra pessoa significativa em sua vida, presente ou ausente na cena, permitindo-lhe experimentar a situação a partir da perspectiva do outro. Exatamente isso que é a ideia da inversão de papéis. É a principal técnica do psicodrama, essa técnica da inversão de papéis, tá? E é isso mesmo. Eu inverto o papel ali com uma pessoa importante da minha vida, presente ou ausente, minha mãe, filho, né? Essa é a ideia da técnica de inversão de papéis. A técnica do duplo ocorre quando um membro do grupo ou um terapeuta se posiciona ao lado do protagonista e expressa sentimentos ou pensamentos que o protagonista pode estar sentindo, mas não consegue verbalizar. Isso mesmo, tá? A ideia do duplo é uma pessoa que chega aqui ao seu lado, como uma dupla, chegou pertinho de você e fala aquilo que você não está conseguindo falar. Ele vem e expõe aquilo para você, tá? Então, VV, já conseguimos até identificar aqui qual que é o item correto, né? Nós vamos ver os outros. A inversão de papéis é utilizada, olha as palavrinhas que denunciam aquele item, exclusivamente para que o protagonista possa criticar e julgar o comportamento do outro, reforçando a sua própria visão de mundo sem o objetivo de empatia. Meu Deus, errado. O duplo tem como objetivo principal contradizer o protagonista e inserir as interpretações teóricas do terapeuta na cena, interpretação teóricas do terapeuta na cena, e interrompendo a espontaneidade do paciente. Meu Deus do céu, Morena até se revirou ali no túmulo com esse item aqui. Nada a ver, né? Nada a ver. Então, aqui ele trouxe a definição certinha, né, da técnica de inversão de papéis e do duplo. E aqui ele, se você sabe que essa é correta, você sabe que essa aqui não tem nada a ver, né? Contradisse. Essa e essa aqui contradisse aquela, né? Então, VVFF, item, resposta letra B. Tá? Trouxe aqui rapidinho, tá? Os 5 elementos do psicodrama. Protagonista, diretor, ego auxiliar, cenário e o grupo, né? Auditório. O protagonista é o paciente, ou membro do grupo que encena sua própria vida. O diretor é o terapeuta que coordena a cena, sugere as técnicas e mantém a segurança ética. Os egos auxiliares são pessoas que desempenham os papéis de outros personagens na cena. O cenário é o espaço físico ou simbólico onde a ação acontece, e o auditório, ou grupo, é o público que assiste e compartilha suas próprias ressonâncias após a cena. Beleza? Vamos lá, né? Vocês marcaram certo, né? Letra B, isso mesmo. Agora que eu tô vendo o chat aqui. Vamos em frente, né? Olha aí, cheio de autor. Agora tá vindo um autor atrás do outro, né? 35. Agora a gente vai falar do nosso famoso, querido, né? Amado e odiado Freud, tá? Então, aqui. Freud é super difícil, né? A psicanálise é bem complexa e tudo, mas assim, o Instituto Arce trouxe uma questão sobre Freud, assim, bem basiquinha, tá? Bem básica. Então, sem desespero, porque a gente desespera, né? Meu Deus, vai cobrar psicanálise, socorro, meu Deus, e tudo. Ok, sem desespero, tá?
Então, vamos lá, 35. Ó, de novo, 1, 2, 3, gente. De novo, 1, 2, 3 e bioética. Campeã aqui nessa prova de psicologia. Na vasta obra de Freud, a formulação da segunda tópica, ou modelo estrutural, lembra que a gente, né, nas aulas a gente falou sobre a estrutura ali, né? A estrutura de Freud. Do aparelho psíquico composta por id, ego e superego. Representou uma evolução significativa na compreensão da dinâmica da personalidade. Esse modelo não apenas descreve estruturas, mas estabelece uma complexa interação de forças, impulsos e mecanismos de regulação que operam em diferentes níveis da consciência. A interação entre o princípio do prazer, que rege o id, olha de novo a banca nos ajudando, tá, gente? O princípio da realidade, mediado pelo ego, sob a vigilância moral do superego. É fundamental para entender tanto o funcionamento psíquico saudável quanto a formação das neuroses. Questão ok, né? E enunciado que nos ajuda novamente a responder os itens, a questão. Então, vamos lá. Ver o que a gente marcaria aqui. 1. O ego opera primariamente pelo princípio da realidade. Olha aqui, gente. O princípio da realidade mediado pelo ego. O ego opera primariamente pelo princípio da realidade, buscando satisfazer os impulsos do id e a maneira realista e socialmente aceitável, mediando as exigências do id e do superego e do mundo externo. Certinho. Perfeito. Né? O papel do ego é esse mesmo, ele é o princípio de realidade e ele tenta mediar ali, né, a questão do id e do superego. 2. O id é a estrutura mais recente do aparelho psíquico. O id é a estrutura mais antiga do aparelho psíquico. A primeira estrutura que surge é o id, tá? A primeira estrutura que surge é o id. Então, aqui errou por isso. Mais recente, não. Desenvolvendo-se após o ego. Não, o id é anterior ao ego, tá? E o superego e opera exclusivamente no nível consciente. Não, né? O id ele está mais ali voltado para o inconsciente, controlando os impulsos primitivos. Então, esse aqui errou. 3. O superego, formado pela internalização dos ideais e proibições parentais durante a resolução do complexo de Édipo, atua como uma consciência moral, gerando culpa quando os padrões não são atingidos. É exatamente esse o papel do superego, né? É de gerar culpa, né? É de trazer ali as proibições, as regras, as leis, né? É barrar o id, que ali, né, é o princípio do prazer, né? Então, o superego quer barrar ali o id. Então, essa é a ideia, né? O enunciado nos ajudou bastante. Então, 1 e 3, resposta correta, letra B. Tô vendo aqui que vocês colocaram, né? Muito bem, gente. Eu tô indo mais rapidinho para a gente não agarrar aqui até 10 horas da noite, né? Então, é isso mesmo, tá? O ego é o executivo da personalidade, ele precisa lidar com o que Freud chama de 3 senhores tirânicos: os desejos desenfreados do id, a severidade moral do superego e as limitações impostas pela realidade externa. Para isso, ele utiliza o princípio da realidade. O id é a estrutura mais antiga e primitiva da personalidade, sendo inato, nascemos com ele, ele opera inteiramente no nível inconsciente e é regido exclusivamente pelo princípio do prazer, tá? O princípio da realidade é o ego, do prazer é o id. Buscando satisfação imediata das pulsões sem qualquer noção de tempo, lógica ou moralidade. E aqui o superego representa a herança cultural e as normas sociais. Ele se consolida com o declínio do complexo de Édipo. Quando a criança internaliza as regras e figuras de autoridade, suas funções incluem a autoobservação, a consciência moral e a formação do ideal do ego, o modelo de que a pessoa deseja ser. Certinho? Aqui, né, outro rapidinho aqui, um quadrinho, né? O id ele é inato, herdado, regido pelo princípio do prazer, satisfação imediata de impulsos biológicos e pulsões. O ego é desenvolvido a partir do id, vem ali com o princípio da realidade, e o seu objetivo é adaptar o indivíduo ao ambiente e mediar conflitos internos. Já o superego vem na ideia da resolução ali do complexo de Édipo, traz a ideia da moralidade, do que precisa ser feito, né, do que deve ser feito, e o seu objetivo é inibir os impulsos do id e buscar a perfeição moral. Por isso que o ego, coitado, fica aqui, ó, tentando mediar essas duas grandes estruturas. Ok, né? Vamos agora para 36. Agora a questãozinha de, olha de novo, Instituto Axel, no inicia, nos entrega aconselhamento psicológico.
O aconselhamento psicológico ou psicologia do aconselhamento é uma modalidade de intervenção psicológica que, embora partilhe raízes com a psicoterapia, possui características distintivas quanto aos seus objetivos, público-alvo e enquadre. Historicamente, o aconselhamento se desenvolveu para lidar com problemas de ajustamento, crises circunstanciais, o enunciado nos ajudando, tá? E desenvolvimento de potencialidades, muitas vezes em contextos não clínicos, como escolas e empresas. A diferenciação entre aconselhamento e psicoterapia é um debate clássico da área. Aconselhamento é o tema, e a banca já trouxe ali uns itens importantes para nos ajudar. Então, vamos lá. Letra A não. Item 1. O aconselhamento psicológico foca tipicamente em problemas situacionais, crises de desenvolvimento, exemplo, escolha profissional, luto, e na promoção da saúde, enquanto a psicoterapia tende a focar em conflitos intrapsíquicos mais profundos e transtornos psicopatológicos. Correto, tá? E o enunciado já nos ajudou em relação a isso. A ideia do aconselhamento, ele nasceu ali muito voltado para essa questão de escolha profissional, né? Ajudar a tomar na tomada de decisões. Ele é bem focado, né? Ele pode até ser um pouco mais extenso do que um momento de escuta, mas ele tem um foco ali na tomada de decisões, né? Então, ele fala aqui, os problemas situacionais, crise de desenvolvimento, como escolha profissional, luto, utilizado na promoção da saúde, sim, né? Já a psicoterapia volta para os fenômenos mais intrapsíquicos, né? Mais profundos. Correto, tá? 2. O aconselhamento psicológico é estritamente diretivo. Olha as palavrinhas. Olha as palavrinhas que denunciam, né? Estritamente diretivo, onde o psicólogo oferece conselhos. Ah, não, matou, né, gente? Matou o psicólogo. Psicólogo oferecendo conselho, gente, pelo amor de Deus, né? E soluções prontas. Deu ali, ó, uma receita de bolo. Para o cliente, assumindo uma postura de especialista que sabe o que é melhor para o paciente. Não, né? Nada a ver. 2, nada a ver. A gente até já elimina aqui, ó. Sai fora 2. Sai fora 2, sai fora 2. Só sobrou A, né? Então, assim, ó, tanto o aconselhamento psicológico quanto a psicoterapia breve podem ter curta duração, mas o aconselhamento se concentra mais nas forças e recursos do indivíduo para lidar com questões específicas do presente. É bem o foco do aconselhamento, tá? É o presente, é olhar ali quais são as questões que a pessoa tem, tomada de decisões, essa é a ideia do aconselhamento psicológico, tá? Então, a resposta correta aqui, letra A. Nem sei se vocês colocaram. Ó, vocês colocaram, muito bem, né? Vânia, Eliane, Isabel, letra A. É isso mesmo, tá? Resposta é a letra A, tá? Isso aqui é o que eu já expliquei aqui para vocês. Vamos aqui, ó, mais um quadrinho que eu trouxe para vocês. Diferença entre aconselhamento e psicoterapia, tá? O aconselhamento foca em crises situacionais, desenvolvimento e prevenção. Já a psicoterapia é em conflitos estruturais, traumas e até mesmo na psicopatologia. O público-alvo, né, aqui no aconselhamento, pessoas em momentos de transição ou crise, afinal, é para manter tomada de decisões, né? Já na psicoterapia, pessoas com sofrimento psíquico intenso ou transtornos. Qual que é o objetivo, então, do aconselhamento? Fortalecer os recursos existentes e a tomada de decisões. Já na psicoterapia, a mudança profunda de personalidade, a remissão de sintomas. O modelo aqui é mais educativo e preventivo, e que é o modelo clínico, tá? Voltado ali para as ideias mais clínicas. Ok, né, gente? Vamos lá, 37. E agora tá tranquilo, né? Vocês viram que a prova tá bem tranquila. Desvendamos ali a estrutura dos enunciados, né? Vemos que os enunciados ajudaram nas respostas, então a banca deu, né? Deu bom. Vamos lá, 37, ó. Agora é a terapia cognitiva. Terapia cognitiva, especialmente o modelo desenvolvido por Aaron Beck, propõe que o processamento de informações influencia as emoções e o comportamento dos indivíduos. Beck formulou o conceito de distorções cognitivas para descrever erros sistemáticos no pensamento que são comuns em transtornos psicológicos como a depressão. Esses padrões de pensamento disfuncionais distorcem a realidade e mantêm o sofrimento psíquico. Sobre as distorções cognitivas de Beck, marque VOF, tá? Mais uma de VOF, campeã. VOF 1, 2, 3. Então, vamos lá. Primeira, letra B. O pensamento dicotômico, ou tudo ou nada, é a distorção em que o indivíduo avalia situações, pessoas ou a si mesmo em categorias extremas, como sucesso absoluto ou fracasso total.
Tá bem dentro do que o próprio nome fala, né? Pensamento dicotômico, ou tudo ou nada. É exatamente isso, tá? Próximo slide eu vou trazer um pouquinho da descrição de cada um desses. Próximo, abstração seletiva ou filtro mental refere-se à tendência de focar em um único detalhe, ó, abstração seletiva, né? Selecionar ali. Em um único detalhe negativo de uma situação, ignorando todo o contexto positivo, fazendo com que a experiência toda seja percebida como negativa. Isso mesmo. Terceiro, a personalização é a distorção em que o indivíduo acredita ter a capacidade de prever o futuro, geralmente antecipando desfechos negativos, catastrofização. Essa não é a ideia da personalização, como o próprio nome já diz, né? A personalização volta muito para si, né? Para a pessoa em si. Aqui, a tríade cognitiva não é uma distorção, mas sim um modelo central da depressão de Beck, composto por uma visão negativa de si mesmo, do mundo, experiências de futuro. É exatamente essa a ideia da tríade cognitiva. E eu trouxe aqui, né, mais detalhando um pouco cada um deles para vocês, tá? Resposta à letra. Ó, de novo eu errei aqui, gente. Oh, nossa senhora. Resposta à letra B, tá? Então vamos lá, ó. Pensamento dicotônico é a ausência de tons de cinza. O indivíduo não enxerga o progresso parcial. Se algo não foi perfeito, é considerado como um erro total, tá? A gente está falando aqui de erros, né? De distorções. O pensamento dicotônico, a gente viu que era exatamente a definição do I. Segundo, na abstração seletiva, a mente funciona como um filtro que deixa passar apenas o que é ruim. Se uma pessoa recebe 10 elogios e uma crítica, ela passará o dia remoendo apenas a crítica, ignorando o restante da realidade. Então, correto, né? A definição aqui. Terceiro, a definição dada aqui, né, que ele chamou de personalização, descreve a leitura de futuro ou catastrofização, que ele até trouxe aqui, né? A personalização, na verdade, é a distorção onde o indivíduo assume a responsabilidade por eventos negativos externos sem que haja base real para isso. Exemplo, meu chefe está de mau humor, com certeza eu fiz algo de errado. Essa é a personalização. Aqui ele trouxe a ideia da catastrofização e trocou o conceito. E o último, né, a ideia da tríade cognitiva, é de fato o pilar do modelo de Beck para a depressão. Ela descreve a estrutura do conteúdo de pensamento deprimido, enquanto as distorções são os mecanismos que processam esse pensamento. Né? Então, aqui não é uma distorção, aqui é mais um conceito dentro da teoria dele. Tá? Letra B. Estamos chegando lá, hein? Agora, a 38. Mais uma aqui que ele já traz a descrição no inicinho. A avaliação psicológica, tema super importante, viu, gente? No curso a gente viu temas mais importantes da avaliação psicológica. É um dos temas bastante importantes, tá? E o que a questão traz? O que ela está cobrando aqui de avaliação? A avaliação psicológica é um processo técnico e científico complexo, regulamentado pelo CFP, que utiliza instrumentos e técnicas para coletar dados e subsidiar decisões. A qualidade desse processo depende fundamentalmente das propriedades psicométricas e dos instrumentos utilizados, notadamente a validade e a fidedignidade, ou a precisão. Recentemente, discussões sobre a adequação dos testes, incluindo a verificação de evidências de validade para amostras específicas, têm sido centrais, exigindo ao psicólogo um rigor técnico constante. Acerca dos conceitos de validade e fidedignidade em avaliação psicológica, assinale a alternativa correta. Esses dois terminhos são super importantes, tá? Validade e fidedignidade. São termos, não são a mesma coisa. Medem coisas diferentes, tá? É importante saber o que cada um mede para conseguir responder essa questão, tá? Então, vamos lá para os itens. A fidedignidade ou precisão é sinônimo de validade, indicando que, se um teste é preciso em seus resultados, gera scores consistentes, ele automaticamente mede o construto correto. O que a gente viu aqui? Que validade e fidedignidade são coisas diferentes. Aqui ele falou que é sinônimo, não é sinônimo, tá? Vou trazer um quadrinho explicando cada um desses conceitos. Letra B. A validade refere-se ao grau em que um teste mede o que se propõe a medir. Gente, decora, tá? Falou em validade, é o teste medir o que se propõe a medir. O teste quer medir inteligência? Então, né, ele tem que ter ali a validade para conseguir medir inteligência, tá? Então, a validade é o grau em que o teste mede o que precisa medir. Esse é o conceito de validade, tá? Sendo um processo contínuo de acúmulo de evidências, como
de critério, conteúdo e construto, e não uma característica absoluta do teste, tá? Existem os tipos de validade. Então, aqui, ó, vimos que está correto. Letra C. A validade de critério preditiva é estabelecida quando o teste demonstra medir adequadamente todos os domínios de um construto, sendo o tipo de validade mais importante para os testes de personalidade. Aqui está falando de validade, se não me engano, de conteúdo. Vou olhar aqui no próximo. Né? É outro tipo de validade, não é validade de critério, tá? E na letra D, ele fala, um teste é considerado válido se for aprovado pelo SATEPS. Todo mundo tem que saber o que é o SATEPS, tá? É o sistema ali dos testes psicológicos, tá? É um site do CFP, lá a gente sabe se o teste está válido ou ele está inválido, tá? Ou está em análise, a gente consegue acessar tudo isso lá. É só colocar o nome do teste que ele vai dizer, tem uma listagem. A gente não pode utilizar testes que não estão válidos para o SATEPS. Então, aqui o SATEPS, o teste é considerado válido se for aprovado pelo SATEPS, ok, mesmo que o psicólogo o aplique em um público com características demográficas e clínicas radicalmente diferentes da amostra normativa original. Aí não, né, gente? Aí não dá para ser, porque né, o teste ele tem ali como que ele deve ser aplicado, qual que é o público, qual que é a população. Você está falando aqui que é radicalmente diferente, tem que, então, levar isso em consideração, né? Então, isso não é uma coisa que é revelia, tá? Então, eu trouxe aqui um quadrinho, deixa eu vir aqui primeiro, tá? Então, aqui, ó, letra A, incorreta, como a gente viu, a fidedignidade e a validade são conceitos distintos. Um teste pode ser fidedigno, dar resultados consistentes, como uma balança que sempre marca 2 quilos a mais, mas não ser válido, não medir o peso ideal. A precisão não garante o construto correto que esteja sendo medido. A C, que ele fala da validade de critério. A descrição dada, medir adequadamente todos os domínios do construto, é a validade de conteúdo, tá? Não é a validade de critério. E a última, que quando ele fala do SATEPS, garante que o teste possui requisitos mínimos de qualidade para o uso profissional, ok? Contudo, a aplicação é radicalmente diferente da amostra normativa, ou seja, aplicar um teste padronizado para jovens urbanos em idosos de áreas rurais compromete a validade dos resultados, sendo uma falha técnica do psicólogo. Tá? Deixa eu só acelerar aqui quem entrou. Aí aqui eu trouxe um quadrinho, tá? Para nos ajudar. Aqui são conceitos, tá? De padronização e normatização. A validade é exatamente medir o que se pretende medir, tá? Lembra, decora. Validade é medir o que se quer medir. Fidedignidade tem ali a ver com confiabilidade, precisão e reprodutibilidade, a capacidade dos resultados serem reproduzidos, dadas as mesmas condições. Tá? Isso que ele falou, a balança tá ali dando 2 quilos a mais, ela vai repetir aquilo, né? Ou seja, a fidedignidade, ele vai, os dados são reproduzidos, dadas as mesmas condições, eles têm que ser iguais, tá? Isso é que é um teste fidedigno. E tem outros aqui, né? A padronização, que é a uniformidade na aplicação dos testes, a normatização, que é o score utilizado para a correção dos resultados, a amostra de padronização identifica as amostras de estudos para validar os testes, quanto maior o erro de amostragem, menos útil é o teste. Por isso, a amostra de padronização deve ser ampla e representativa da população considerada, tanto no aspecto quantitativo quanto quali, e o preditor, capacidade de resultados prospectivos, ou seja, para frente, capazes de servir como prognóstico para desempenho no cargo. Tá? Então, é importante lembrar disso. Validade é medir o que se pretende medir, e fidedignidade, que os resultados se mantenham, né, dadas as mesmas condições ali de reprodução. Ok, estamos acabando, 39 agora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, 39 agora é psicologia institucional. A psicologia institucional é um campo de atuação que visa compreender e intervir nas organizações e grupos, indo além do enfoque individual. Dentro desse campo, o movimento da análise institucional, com origens na França, propõe uma abordagem crítica que busca analisar as forças e contradições que atravessam as instituições. A análise institucional não vê a instituição como uma entidade estática, mas como um campo de forças em constante tensão entre o instituído. Olha, ele ainda deu a descrição do que é o instituído, gente. Olha que boa essas descrições aqui. O instituído, o que está estabelecido, as normas e as estruturas fixas, e o instituinte, as forças de mudança, o desejo de transformação e a contestação.
Então, ele ainda deu a descrição do que é o instituinte e o que é o instituído, tá? Para nós aqui, dentro da psicologia institucional. Sobre a análise institucional, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. A. A intervenção em análise institucional busca analisadores, que são eventos ou situações que eclodem na instituição e revelam as suas contradições ocultas, permitindo que o coletivo analise as suas próprias práticas e a relação de poder, tá? A ideia da psicologia institucional e da análise institucional é esse mesmo, né? É de poder olhar para a instituição, é de poder questionar aquela instituição, ver o que é eclode, quais são as contradições, né? Como atuar ali, né? Então, essa é a ideia mesmo da análise institucional. Agora, vamos ver os outros. Ó. O instituinte, aí a gente volta aqui em cima, o instituinte, as forças de mudança e o desejo de transformação e contestação. O instituinte refere-se ao conjunto de regras formais e estatutos da organização, enquanto o instituído representa as grandes revoltas e o desejo de mudança. Trocou, né? Vejam que o instituinte, o instituído é aquele que já está sedimentado, que já está pronto ali. O instituinte são as forças de mudança, tá? Então, aqui ele trocou. Seu objetivo principal da análise institucional é reforçar o instituído, é reforçar aquilo que já está pronto. Não é essa a ideia da análise institucional, né? É de fazer ali emergir também, principalmente de emergir o instituinte, né? As forças de mudança. Garantindo que as normas vigentes e a hierarquia sejam obedecidas, sem questionamento, visando a máxima produtividade. Não, né? Essa não é a ideia da análise institucional. Na análise institucional, o psicólogo atua como um especialista neutro, olha, de novo a ideia de neutralidade, né, que a banca vem querendo vender para nós, que diagnostica os problemas e implementa soluções prontas, sem a participação do coletivo, similar a uma consultoria empresarial tradicional. Não é essa a ideia da análise institucional e nem do psicólogo institucional. É exatamente de questionar, de fazer emergir o instituinte, de ver quais são as forças de mudanças e quais são as contradições que aparecem ali, tá? Então, sem dúvidas, a nossa é o item A. Aí aqui, né, um outro quadrinho, o instituído, né, a ordem estabelecida, as leis, a tradição, por exemplo, o estatuto, né, de uma empresa, da universidade. O instituinte são as forças de mudança, né, forças de negação do instituído, a inovação, por exemplo, aqui o movimento estudantil, né, um grupo que se reúne ali para pensar novas propostas e tal. E a institucionalização, que é o resultado da tensão quando a mudança é absorvida, né? Então, aquela tensão ali do instituinte constituído promove uma mudança, né? Essa é a institucionalização. Criação de uma nova norma e tal. Ok? Então, respostinha ali, letra A. Última. Questão 40. Agora a gente vem de ACP. Carl Rogers, né? E ali, vocês responderam ainda, né? Aqui. Carl Rogers, ACP, abordagem centrada na pessoa, desenvolvida por Carl Rogers, revolucionou o campo da psicoterapia ao propor uma visão humanista e não diretiva do processo terapêutico. Rogers distanciava-se dos modelos deterministas, focando no potencial de crescimento e autoatualização do cliente. Tendência atualizante, né? Ele tentou mudar aqui, mas é essa a ideia. Para que essa mudança terapêutica ocorresse, ele postulou 3 condições facilitadoras conhecidas como a tríade rogeriana. Deveriam estar presentes na atitude do terapeuta. Quais são? A congruência, a aceitação positiva e incondicional e a empatia. Então, é isso, sobre isso que ele vai trazer nas questões, nos itens abaixo, né? Mais uma de 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1. A congruência ou autenticidade refere-se à capacidade do terapeuta de ser genuíno e real na relação, estando ciente de seus próprios sentimentos e sendo transparente com o cliente quando apropriado. Ok, essa é a ideia mesmo da congruência, né? Do terapeuta ele ser congruente, né? Ele ser autêntico na relação estabelecida ali com o cliente, o paciente. 2. A aceitação positiva incondicional, né? Outro termo muito comum e conhecido da ACP, né? Envolve um apreço não julgador pelo cliente, valorizando como pessoa, independentemente de seus comportamentos, atitudes ou sentimentos momentâneos. É isso, aceitação incondicional, você vai aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, com que ela trouxe, sem julgamentos, né? 1 e 2, correto. 3. A empatia, na visão rogeriana, né? A capacidade do terapeuta de interpretar o inconsciente do cliente e confrontá-lo com as suas resistências, similar à técnica psicanalítica da interpretação. Não, nada a ver.
né? Nada a ver, não é essa a ideia da empatia. Trouxe aqui para vocês, né? Resposta é a letra D. Esse aqui eu já falei, então vamos só aqui, ó, na empatia. Essa é uma pegadinha da questão, né? Na ACP, a empatia é a capacidade de mergulhar no mundo interno do outro como se fosse o dele, mas sem perder a qualidade do como se. Rogers rejeita explicitamente a ideia de interpretar o inconsciente ou confrontar resistências de forma analítica. Isso aqui é bem Freud, né? Não é da ACP. Para ele, a empatia é um acompanhamento sensível e não uma ferramenta de diagnóstico e de confronto, né? Então, congruência, aceitação positiva certinho, a empatia errado, né? Então, a congruência não significa que o terapeuta é uma só peça, não há uma máscara profissional escondendo o ser humano, o terapeuta está em contato com o que sente durante a sessão, e se isso for benéfico para o processo, ele é transparente, é o oposto da neutralidade, e a aceitação positiva incondicional é o acolhimento total. O terapeuta não aprova ou reprova comportamentos, mas aceita a humanidade do cliente sem condições. Eu te aceito se você mudar, né? Sem essa condição. Isso cria a segurança necessária para que o cliente explore seus aspectos mais sombrios. Ufa! Concluímos. Foi mais do que eu tinha previsto, né? De 1 hora, né, Sueli? Você deve estar aí me xingando. Falei demais, né? Mas, né? Conseguimos responder ali. Confirme o gabarito da 37. Espera aí, 37, letra B. Vamos olhar aqui. Ops. 37, letra B, tá? 37, letra B. Bom, então, é isso, né? A Nath explorou aí todo o conteúdo, cheio de tabelinhas, cheio de resumos, né? Isso deu quase um curso aí de todos os conteúdos. Parabéns, Nath, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, né? Da correção, da abordagem. A gente vai trabalhar nisso, né? Aí para poder conseguir avançar no concurso de contagem. Então, quem já está estudando é continuar. Quem não está, né, porventura não estudou, bora estudar. A Nath é a nossa professora, né, Nath, do curso de psicologia, da matéria específica. Então, eu deixei lá no grupo geral as orientações do curso, deixei aqui também. E qualquer dúvida pode entrar em contato aí no nosso Instagram, né? Obrigada aí pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente. Bora gabaritar a contagem, né? Estudar o que não caiu, porque pode ser que eles variem, né, Nath? Ou também que eles continuem na mesma linha, nos mesmos conteúdos, né, só modificando as questões, porque quando o professor faz a prova, ele acaba fazendo mais de uma questão sobre aquele conteúdo, né? Então, é isso. Se quiser finalizar, Nath, fica à vontade. É isso, gente, é isso aí, né? Vamos continuar nos estudos aí, né? A única certeza que a gente tem é que se a gente vai passar estudando, né? Então, muitas incertezas, como é que vai ser? Se vai ser mais difícil, vai ser no mesmo nível, se vai ser, a gente não tem como prever, né? A gente tem só que estudar. Né? Então, estudem, contem com a gente, né? Estamos aí, e vamos que vamos, né? Objetivo aí, meta para 2026, ter o nosso nome no Diário Oficial, né? Ter o nome de vocês no Diário Oficial. Então, vamos em frente, tá, gente? Sim. Contem com a gente. E a gente fiquem lá nos grupos, porque a gente vai divulgar em breve, né? A data da correção da prova de saúde pública, de português, de informática, e também dos outros cursos específicos que a gente tem, tá bom? Tchauzinho para vocês e boas festas, né? Porque afinal já é dia 29, boa virada de ano. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Estudem. Tchau.